Muito boa noite para você sintonizado conosco aí em facebook.com/Rock Esportiva, também através da página do Notícias do Futsal, também da Multifísio Fisioterapia, do São Carlos em Rede e do Grupo Comunicação e Pesquisa da UFSCar. Chegamos, hein? Com a live desta quinta-feira, dia 18 de junho de 2020, para falar muito sobre o futsal, as nossas lives quinzenais, conjuntas com Notícias do Futsal, sempre falando sobre o momento atual do futsal, e desta vez não pode ser diferente. Sob uma perspectiva aí de retorno da Liga Nacional de Futsal, com duas feras do esporte, duas pessoas que a gente tem um carinho muito grande, que estiveram aqui em São Carlos o ano passado fazendo um trabalho muito bacana. Técnico Bruno Silva e o supervisor Sidão conosco nesta noite de hoje. Sempre no apoio de Bianchini Autopeças, de Peixaria Central, de King Comunicação, Disque Pizza Vesúvio, São Carlos em Rede, do meu amigo Renato Chimirri, Sancar Mecânica e Elétrica Automotiva, Multifísio Fisioterapia e Vando Detailer. Chegamos, hein? Tudo pronto, tudo conectado, rapaziada, já conosco. Então vamos começar aí. Chamar os nossos amigos para esse bate-papo desta noite. Primeiro com o moço que tem mais curtidas que a sua cidade. Isso não muda. Esta resenha será sempre eterna. Muito bem-vindo, Maico, meu irmão da King Comunicação do Notícias do Futsal. Seja bem-vindo. Boa noite, Maico. Boa noite, Rafa. Boa noite, Bruno. Boa noite, Cidade. Todos que nos acompanham aí, seja pelo Notícias Futsal, São Carlos em Rede, Multifísio, pela Rádio Rock Esportiva. É um prazer enorme falar mais uma vez aqui de futsal, para a gente falar um pouco do futuro do futsal, né? Verdade, vamos transitar aí um pouquinho do passado, da carreira dos dois, do futuro, dessa incógnita, né, Michael? De como será essa volta aí do futsal, que tá todo mundo ansioso e preocupado também com a volta dos esportes. Para falar muito sobre isso nesta noite aí. Agora são 20 horas mais 28 minutos. Então vou chamar primeiro o técnico, o nosso treinador Bruno Silva. Brunão, seja bem-vindo, boa noite e obrigado por aceitar o nosso convite. Fala, Rafa, Maicon. Sidão não, pai, né? Mais fácil, pô. Boa noite para todo mundo aí, boa noite a todos que nos acompanham no Facebook da Rock Esportiva, no Notícias Futsal, no Multifísio. Todos aí, boa noite, prazer estar com vocês sempre. São dois, além de grandes comunicadores, são grandes amigos também. Então vamos aí, vamos falar de futsal, vamos falar do futsal que está começando para voltar aos pouquinhos. Esperamos logo estar com quadra cheia, que é o que a gente gosta. Verdade, é o que a gente espera também, que isso retorne, né, à normalidade o mais breve possível. Seu Aparecido, Sidão, seja bem-vindo, Sidão, obrigado por aceitar nosso convite, boa noite. Boa noite a todos, boa noite, Rafa, Bruno, todos aí. O nosso amigo, que é a cidade, como é que é, Michael? Essa história. Ele tem mais seguidor que a cidade dele, que o número de habitantes. Essa é eterna, Não, a boa notícia disso tudo aí é que essa história vai pro meu livro, né? Então, tá tranquilo. Não, prazer em estar aqui. Lógico que a gente vai sempre atender o chamado de vocês, a todos os meios de transmissão aí, boa noite. E é isso, estamos aí à disposição para esclarecer algumas coisas, né? Matar um pouco de saudade e também falar um pouco sobre essa volta do futsal aí, que está muito lenta, mas em algum momento vai acontecer com certeza. Com certeza, Sidão. 20 horas e 30 minutos. Deixa eu mandar um alô para quem está na nossa live aqui, já chegando na nossa live. O Natan Moraes, a Laís Galego, o Lori Silva, o Alan Gomes, a rapaziada. Eu conheço, né? Oi? A Laís Galega aí eu conheço. Essa você tá no outro cômodo aqui. Essa você conhece bem. E fala essa que conhece só um pouquinho que você vai ver. Aí só um pouquinho. Só. Fala isso aí que você vai ver. Fábio Luquezzi conosco aqui também. Compartilhem a nossa live, comentem, enviem perguntas aí aos nossos convidados para concorrer aí ao prêmio lá do Vando Detailer, que a gente sorteia para todos, né, durante a semana, sempre nos domingos, hein? O sorteio será sempre nos domingos. Então, para iniciar, vamos dar honra aí mais uma vez ao meu companheiro, meu irmão de parceria. O Maicon pode começar, Maicon. Fica à vontade, Maicon.
Bom, hoje a gente está com duas pessoas aí que com certeza fazem muita falta, na verdade, para a gente no dia a dia, né? E tem uma história muito bonita com a Intel, né? Principalmente o Sidão. Queria que o Sidão começasse a falar como foi essa ligação dele com a Intel, né? O começo como treinador até chegar agora como supervisor. Você quer que eu conto tudo, Marco? Desde o começo, tá ficar por inteiro falando disso. De forma... O pessoal acho que tá meio acostumado já, Michael. A história se mistura um pouco, né? Porque eu comecei lá em meados da década de 80, né? Eu conheci o futsal num clube da cidade aqui, que tinha, na época, campeonatos tradicionais nas épocas de férias, né? E isso lá com 15 para 16 anos na época. E, coincidentemente, o presidente do clube era o Vicenzo, que era o dono da Intel, e que, curiosamente, ele era presidente do clube e o dono da Intel, que na época estava começando. E lá em 84, desse clube eu fui trabalhar na Intel no setor financeiro da empresa, né? E eu jogava futebol de campo. Na época eu não jogava futsal. Cheguei a jogar no Juvenil da Associação aqui, que na época eu jogava a segunda divisão, se eu não me engano. E na época também, a prioridade, a Intel sempre teve um planejamento assim, de montar a sua equipe de acordo com os campeonatos em que ele iria participar. Foi sempre um conceito meu de formação, né? E na época a preocupação era ganhar os campeonatos da cidade, esses de férias que justamente eu aprendi a participar. Só com funcionários. Só para ficar bem claro, o Grupo Intel é uma empresa e o clube foi fundado por funcionários da empresa. Por isso tem o nome de Associação Desportiva Classista, né? Que é de funcionários de clube. E na época nós fundamos para poder fazer a equipe para ganhar esses torneios, né? E na época tinha uma certa hegemonia de uma fábrica de óleo aqui da cidade, de uma autoescola, e nós montamos as equipes da empresa para ganhar esses campeonatos. Resultado, nós não só ganhávamos, como nós ganhávamos, era o vice, que eu montava duas equipes, eu montava um principal e montava um de molecada. E aí a gente conseguiu quebrar essa hegemonia e ganhar esses campeonatos. E eu com 20 para 21 anos nessa época, era um mero distribuidor de camisa, né? Pegava as camisas lá no saco de roupa e distribuía para cada um jogar. Mas aí logo depois veio aquelas taças PTV, aqui em Ribeirão foi a primeira, né? E aí o objetivo passou a ser ganhar essas taças. Nós perdemos a primeira, ganhamos a segunda, perdemos a terceira, mas o negócio começou a pegar no gosto do torcedor, né? Tivemos uma paralisação grande, depois, até de 89 para frente. Em 95, eu estava na Secretaria de Esportes, fui convidado pelo secretário e pela Intel para montar um time, para jogar a IPTV. Coincidência, ganhamos o evento. Aí paramos de novo, voltamos em 2000, para poder participar da mesma IPTV, e paramos na semifinal. Tá? Mas aquele 2000 motivou com que a equipe pudesse dar uma sequência, né? E aí nós resolvemos, a partir daquele momento, pensar em Campeonato Paulista do Interior. Na época, promovido pela Federação Paulista de Futsal, um campeonato muito forte na época. Hoje seria, se tivesse um campeonato igual aquele hoje, seria o bambambam dos campeonatos. Misturava todas as regiões do estado, o estado inteiro participava, tinha boas equipes em todos os estados. Montamos essa equipe em 2001, a final foi nós e Luiz Antônio. Luiz Antônio era o grande favorito na época, tinha uma seleção do interior e nós conseguimos vencer. Deu mais uma motivação para continuar evoluindo. Melhoramos a equipe para 2002. Tá? Em 2002, a participação foi razoável nos dois campeonatos. Mas começou aquela preocupação, e a cada campeonato ia evoluindo, a cada ano ia evoluindo. E em 2003 nós começamos já a pensar a nível estadual. Então a obrigação primeira foi cidade, depois região, depois interior, depois o estado, e em 2003 nós ganhamos o estado, uma final contra o Palmeiras, uma final eletrizante, para quem o pessoal vai lembrar, o primeiro jogo lá não terminou, nós fizemos 3-0, a Mancha Verde invadiu a quadra, foi um Deus nos acuda, né? Mas vencemos a final, ganhamos o estadual, e aí veio um convite, na época a Pênalti, tinha a franquia da Liga Nacional, nos convidou para participar da Liga Nacional de 2004. A partir daí, nós começamos a preocupar, então, com o interior do estado, o estado e a Liga Nacional. Mas a Liga Nacional, todo mundo sabe, o buraco é mais embaixo, né? Se você pegar todos os times que ganharam a Liga Nacional, todos tiveram grandes investimentos. Agora, recentemente, o Pato mudou um pouquinho esse conceito,
porque o Pato não é o maior investidor, não é um dos maiores, e conseguiu um bicampeonato. Se você pegar desde a primeira liga, vocês vão ver que todas as ligas foram ganhas por equipes que investiam, né? E nós só viemos a conquistar a Liga Nacional depois de conquistar muitos interiores, várias taças CPTV. Nós só viemos a ganhar realmente a Liga Nacional em 2012, quando aí sim houve uma mudança de investimento e a gente conseguiu ali com Falcão e Companhia Limitada, porque a equipe toda era muito forte, vencer 2012, 13, chegar nas finais em 14, 15, e aí foi um resumo breve da história da Intel e a minha história que acaba se misturando, né? Até então eu era treinador, mas eu sempre fui responsável por tudo. Eu tinha uma equipe muito boa de pessoas que trabalhavam dentro da empresa, tudo que cercava a nossa equipe. Sempre tive bons valores, sempre procurei lançar bons valores e novos valores em todos os aspectos, tanto de atleta quanto de comissão, de organização. Sempre funcionou muito bem. E eu tive, se não me engano, aí mais de 1.300 jogos comandando a equipe, porque foi desde o começo, né? E agora, recentemente, depois que a coisa teve que mudar em função do time ter saído daqui, falo daqui porque eu estou em Orlândia hoje, tá? Aí eu passei o comando para o Bruno, um pouco precoce, porque eu tinha uma programação na minha cabeça que eu ia começar a lançar ele com uns 30 anos, definitivamente. Eu já vinha pondo ele um monte de barca furada já, e ele foi dando conta. Mas isso precipitou um pouco a partir do momento que eu virei presidente do clube. E aí eu tive que sair das quadras, eu não consigo nem muito ajudar o Bruno, porque sempre teve aí uma sequência muito difícil, desde 2016 para cá. Mas essa foi a história. Brevemente foi isso, deu para resumir bem. E a gente continua caminhando, brigando pelo esporte, pela modalidade. Cada ano tem um desafio. Esse ano apareceu um desafio sei lá quantas vezes mais, que é esse caso da pandemia aí. E a gente vai seguindo. Essa é a história que mistura muito a mim quando a Intel. 20 horas mais 38 minutos. Ô, Bruno, eu acho que a sua também, né, cara? Porque acompanhar toda essa evolução do seu pai ali, do clube, tá participando diretamente ali junto, né? Tá sempre ali muito próximo do que tá acontecendo, observando, aprendendo. Isso acho que foi a principal mola aí, propulsora para tua carreira também, para você definir mesmo que queria ser técnico de futsal? Com certeza, Rafa. Acho que o pai falou bem aí. Eu sou a história da história, né, no caso aí. Eu tô no meio dessa história toda aí. Desde pequeno, até como eles mesmos dizem. O meu pai mesmo diz, quase nasci num ônibus, né, de futsal. Então, isso aí, a minha história, ela se mistura no meio de tudo disso aí, dessa história do meu pai com a Intel, e esse gosto, ele foi acontecendo naturalmente, né? Eu gostava muito de acompanhar, de torcer, ele me levava sempre nos jogos fora de casa, gostava sempre de estar no meio dos atletas, dos jogadores. Aí, primeiro, eu queria jogar, né? Queria jogar, gostava de jogar e tudo mais. Aí foi o peso chegando. Aí eu lembro que eu quebrei o pé ainda quando eu tinha 10 anos, ganhei um pouquinho mais de peso. Aí teve a mudança de Garça, Orlândia. Aí, logo depois disso, comecei a faculdade já de Educação Física, com esse intuito de estar no meio, de estar podendo ajudar ele, no caso ainda, né? De poder estar na Intel, de poder estar ajudando fora. Como eu já acabei o curso, já entrando nessas barcas furadas, como ele diz aí, que era furada, mas para mim era boa. Eu gostava e tinha que estar nisso para poder aprender. E aí, aos pouquinhos, as coisas foram acontecendo, teve essa mudança aí toda grande em 2016, tive que poder aceitar esse desafio que ele propôs, mas também já estava junto com meu pai há 3 anos oficialmente, a vida toda nesse meio desse futsal, dessa história toda aí. Que bacana, cara. A gente vai falar mais sobre isso também. Deixa eu mandar um alô a quem tá aqui na nossa live. O Alexandre Silva, o Estevão Fernandes tá aqui, o André Cardinal. Ô, André, um abração pra você. Tá mandando um abraço aqui, ó. Forte abraço ao Sidão e ao Bruno. Parabéns aí pelo trabalho, tá mandando o André. Obrigado, viu, o André. André é gente boa demais, cara. E torcedor fanático, hein? Gostava muito da Intel. Gosta ainda, viu, Sidão? O Sandro Gualberto... Tem um grupo aí que é inesquecível, né, Rafa?
Tem sim, cara. A Biro Quando eu vi aquele... Lá no começo, quando eu vi aqueles malucos lá de peruca verde, né? Eu falei, que diacho que é isso? Que esses caras aí, de onde saiu essa paixão, né? Agora eu entendo, agora eu sei por quê. A gente faz questão de sempre colocar aqui, ó, a camisa, né, da torcida da Birutelli, da torcida aí, que fez história aqui realmente aí na passagem da Intel aqui por São Carlos. Quem mais? Pois Lucas Silva, Luquinha, o Lucas Risse, perdão, Luquinha, tô louco. Lucas Risse, misturei tudo aqui, ó. Salve, Brunão, monstro da resenha, tá mandando o Luquinha aqui. Um abração pra você. Grande Luquinha, abraço, pô. Pra todos do Onda abraço, aí. saudades dele do PG do Onda aí. Um abração pra todos aí, pro Marão, pro Glauco, pra toda a rapaziada lá, pro Edilson agora também. Laine Vicente, minha prima, lá em Santa Adélia, rapaz. É a minha cidade lá, a minha cidade do coração, realmente. Eu sou nascido aqui, mas é a minha cidade do coração. Um abração pra todos aí, viu, Tata? Quem mais aqui? O Carlos Silva, o Aluape, que é Paula, né? Tá ao contrário aqui, Paula Felice. O Veloso Carlos tá Silva conosco é aqui. Também. Oi? Carlos Silva é suspeito também. É? Quem que é esse aqui, Sidão? Esse aqui passou irmão, batido. pô. Pô. Ele que era o supervisor da equipe há pouco tempo, assessor de imprensa durante boa época. Um dos braços direitos também. Pô, o Marco conheceu bem ele também. Sim. Que joia. Um abraço, viu, Carlos? Pô, não tive o privilégio ainda. O Veloso tá conosco, o goleiro aí da Intel também. O Iberê Carvalho fala pro Sidão, acho que é. Acabou escrevendo errado aqui. Jogo Intel e Viradouro, para nós foi a maior vitória. Você lembra desse jogo aí, Sidão? Ele foi mexendo no baú, moço. Esse jogo aí, eu vou simplificar. Pequenininho lá apoiando também. A quadra tinha uma medição, se eu não me engano, de 26 por 16, um negócio assim. O time deles era bom. A torcida é eufórica. No jogo, para você ter uma ideia, eu lembro que, 3 detalhes. A trave, em algum momento, ela virou de lado. Ela estava para um lado, e virou para o outro. Eu lembro até hoje que deu uma confusão. Eu fui lá no banco de reserva para ver o tempo do jogo, porque não tinha placar. Deu uma confusão com um atleta meu. Na confusão, o meu óculos voou. Eu fui achar... Eu fui achar ele 2 horas depois, tortinho, tudo acabadinho. Tem até spray de pimenta. Eu conheci até o tal do primeiro spray de pimenta na época, cara. E eles ganharam o jogo. Foi... Só que aí do jogo da volta depois... Acho que era quarto negócio, TV. Eu não lembro bem como é que foi. Não foi jogo de volta, foi um jogo depois, por acaso. Um jogo só. Mas Viradouro tá de parabéns. Eu tenho grandes amigos lá. Sempre fizemos jogos disputados, né? Tem uma safra de bons jogadores. Treinadores que eu conheço, ex-jogadores que já pararam, né? Mas é muito bom, muito legal falar de futsal assim a nível de interior e de região. Que bacana. É de Viradouro, viu? O Iberê é de Viradouro, mandou aqui pra gente. Viradouro, Iberê é de Viradouro. Carlos Silva conosco. Saudoso Toninho, né, Iberê? Ele vai saber quem é, Toninho vai lembrar quem que é a pessoa. É um antigo professor que era um incentivador do futsal que não está mais entre nós, infelizmente. Poxa vida, que pena. O André Cardinal conosco, tá aqui mandando aqui, ó. É o melhor goleiro do Brasil. Fala pro André mandar meu lanche, que ele fez um lanche esse dia aí, postou em rede social, eu tô esperando aqui. Verdade. Manda por CDX, dá um jeito aí, se vira. Verdade. Ô André, eu tô com uma chapa aqui também, velhinho. Agora eu tô nessa também. Fazendo em casa aqui pra gente, só, lógico, né? Porque se eu esperar alguma coisa do Quinha, eu vou esperar mais uns 5 anos, porque dali não sai nada, viu? O Quinha tá falando aí. Mas, ó, faz 5 meses que eu tô em Dracena. Até hoje não fui na casa dele, Marcos. O Quinha diz a lenda que ele tá prometendo uma costelinha barbecue pra todo mundo. Não. Ele no sashimi, pô. Ele morou 1 ano comigo na casa aí em São Carlos, rapaz. Ele deixou a casa inteira engordurada, nunca fez nada pra ninguém. Vai fazer quando? O Iberê aqui, Sidão, você é a lenda viva do futsal, máximo respeito, um abração para você aqui. E o Felipe Toledo também, mandando um abraço a todos, boa noite aqui. O Felipe também tá na nossa live. Compartilha aí, gente, compartilha, sentem o dedo aí no compartilhar, comentem, enviem as perguntas aí para os nossos convidados. Eu vou fazer uma já direta para os dois, então. Como é que vocês estão vendo esse retorno, né?
Primeiro esse período aí maluco de estar fazendo treinamento em casa, orientando os atletas à distância. Como é que foi para você planejar tudo isso, Bruno? Bom, Rafa, primeiro, cara, que assim, até você tá aproveitando o gancho da brincadeira que você tava fazendo aí, todo mundo virou cozinheiro, chapeiro, não teve jeito. Todo mundo só quer comida, velho. Não, eu vou participar do campeonato mundial de lava-louça quando surgir. Tá afiado esse não. Ô, Rafa, agora falando mais sério, cara, primeiro essa parte do treinamento em casa, ela vai... No começo até ela foi legal, né? Porque era um jeito diferente da gente se reunir, né? Da gente se ver e se falar, mas depois que foi passando as 2 semanas, 3 semanas ali, foi ficando monótono, difícil, mas era um jeito de a gente poder tentar manter o perfil físico, pelo menos, ou de manter o corpo dos atletas em atividade. Aí agora a gente teve a gente trouxe o pessoal para cá já há 1 semana e meia, estamos treinando no campo que é como se fosse um clube aqui da Tempersul, que é a patrocinadora, e aí a gente está treinando em grupos de 3, no máximo, 3 e uma comissão, um período por dia ainda, esperando que as coisas melhorem, que a gente possa ter academia que, não sei se vocês estão acompanhando, aqui a região de Presidente Prudente, ela estava aberta a academia, agora que a gente estava com planejamento de poder voltar para ela, em grupos também, ela vai ter que fechar porque foi para a Zona Vermelha. Então a gente vai continuar mantendo esse trabalho aí e esperar que em agosto, esperamos estar tudo bem, que a gente ainda tenha um tempo ainda até agosto, que é o planejamento das 2 ligas para isso. Então a gente espera que lá na frente a gente possa estar bem preparado, que aí vai ser interessante. E para você, Sidão, como que é gerenciar isso à distância, né? Bom, primeiro que nós temos que lamentar o momento, né? Um momento único, nunca visto, né? Nunca imaginado por todos nós. Lamentar como as coisas se conduziram e como tentaram conduzir, misturar saúde com política, tudo isso virou uma confusão danada que tem sido um prejuízo muito grande, que o prejuízo é com vidas, infelizmente. E tem que primeiro lamentar isso, porque é um fato que a gente não vai ter, vai ser uma ferida para sempre para todos nós, né? Eu, como vocês sabem aí, eu estou em casa desde o dia 15 de março, porque eu sou do grupo de risco, né, por ter diabetes. Eu fui participar de um jogo, um amistoso lá em Araçatuba com a equipe. De lá eu peguei o carro e vim para Orlândia, a equipe voltou para Dracena, e eu não voltei mais. Estou enfiado em casa aqui, fazendo os contatos tudo por celular, né, por internet, e é um momento realmente complicadíssimo, né, e os dirigentes de forma geral, estão desde o começo, tendo todos os contatos possíveis, no menor tempo possível, para achar soluções, mas a solução ficou clara agora a solução depende exclusivamente dos decretos dos governos, né, então qual é o planejamento? A Liga Paulista se reuniu primeiro para decidir tomar uma posição, baseado por ser a competição do Estado, né? Com isso se tomou a posição de iniciar, abandonou-se a ideia da Copa Paulista, né? Porque não tinha o que fazer, e começou a pensar na Liga Paulista. Então a Liga Paulista está prevista para iniciar em 1º de setembro, ainda não tem o sistema de disputa. Por quê? Porque nós ficamos de reunir de novo agora no dia 1º de julho, para avaliar o momento, e se realmente tiver que confirmar 1º de setembro, aí sim, já pensar na forma de disputa, né? Nós temos um problema conhecido por todos, que a nossa distância em relação às outras equipes do Estado vai prejudicar um pouquinho na composição da tabela e a forma de disputa lá, mas os clubes já entenderam e vão colaborar o máximo possível. A Liga Nacional vem se reunindo também constantemente com os seus dirigentes, né? E a Liga Nacional traçou um outro perfil. Ela veio desde lá do começo, porque o início dela estava previsto para março, né? O início de abril, ela foi se programando de acordo com os fatos, né? Primeiro havia uma programação até junho, depois até julho, e hoje essa programação está baseada para 1º de agosto, tá? Só que aí
não é nada oficial, tá, gente? É bom que se diga isso, porque senão daqui a pouco todo mundo começa a publicar e não é bem assim. Em sendo assim, a proposta da Liga Nacional foi que existe a possibilidade de que o sistema seja de 3 grupos de 7. Esse ano deu 21 equipes, se todo mundo continuar vivo até lá nesse aspecto aí, porque a situação dos clubes realmente não é muito fácil, porque depende muito de patrocinadores, particularmente. Então, a ideia é que se tenha 3 grupos de 7 regionalizados, em turno e retorno. Com isso, um grupo nosso seria o Estado de São Paulo, as equipes do Estado de São Paulo, que seria nós, Corinthians, Sorocaba e São José, e mais o Praia e o Minas, de Belo Horizonte, e mais o Brasília, tá? Enquanto isso, no Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, seriam mais 2 grupos, e esses 2 grupos seriam divididos pela campanha da primeira fase do ano passado. Com isso, qual que é a ideia? A ideia é começar todo mundo jogando junto, né? As chaves, bonitinho, se isso for possível. Sendo que São Paulo e Minas, vocês sabem que os números hoje estão ainda alarmantes. Se não tiver possibilidade de iniciar São Paulo e Minas junto com os outros, o estado do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul começaria a competição, iria jogando e nós começaríamos quando fosse possível, tá? Após a flexibilização, né, Santa Catarina já tem, tanto é que o estadual volta agora dia 8 de julho, tá? O Paraná está previsto só para início de agosto e o Gaúcho está ali, não resolveu ainda, tá? Mas os números mudaram também. Depois que começou a se abrir tudo, os números começaram a mudar. Então a gente está indo nessa perspectiva de que essas datas aí ocorram, que essas formas de disputa ocorram, e aí seguir. E aí, mediante isso, é lógico que vai ter os protocolos, né? Nós, para voltar em Dracena, por exemplo, tivemos que fazer um protocolo, apresentar para as ligas, apresentar para a prefeitura, porque nós basicamente não dependemos do espaço público e nem da organização pública. Nós estamos fazendo tudo em particulares, para poder fazer esse trabalho que o Bruno acabou de falar. Estamos aguardando muito o próximo decreto do governo, que é para o dia 26, onde ele vai falar sobre o esporte amador de forma geral, para que a gente tenha a condição de aí sim elaborar trabalhos de quadra, mas sabemos também que os trabalhos vão ser muito parecidos no início, né? Grupos reduzidos e por aí vai, com todos os cuidados sanitários possíveis. E em relação à competição, nós sabemos, né? Eu lamento muito que nós possamos ter uma competição no início sem público e que sei lá se vai ter público esse ano. Com isso, já está se ajustando para que todos os jogos sejam ao vivo, em plataformas diferentes, né? Está se criando até um sistema de pay-per-view aí, que a Liga lançou agora, que chama Amigos do Futsal, para que todos os torcedores possam comprar o jogo que ele quiser, das equipes que ele quiser, para poder assistir todos os jogos. Lançou-se agora semana passada isso, e todos os jogos vão ser ao vivo, os que não forem na Sport TV vai ser na TV Brasil aberta, tá? E aí os que não estiverem nessa grade vai estar nos canais, nas plataformas abertas. Então, a gente tem que se adaptar às situações, e o momento é esse, a situação do momento é essa, realmente muito ruim, é triste a gente não ter o contato habitual, né? De atleta, comissão, diretoria, torcedor, imprensa, tudo isso foge um pouco do que nós estamos habituados, né? Sem dúvida. Se precisar, a Rock Esportiva transmite, viu, Sidão? Só combinar não tem, vamos embora. Não, eu sempre comento com as pessoas da empresa de forma geral, em Orlândia nós tínhamos, na história de Orlândia, tivemos 2 emissoras de rádio, eventualmente aparecia a televisão de Ribeirão Preto para cobrir, mas a cobertura que nós tínhamos em São Carlos, nós não tivemos em lugar nenhum. Isso aí vocês podem estão de parabéns, porque não era só vocês, tinha vários emissoras de rádio, televisão cobrindo o tempo todo, foi realmente uma cobertura diferente, em todos os aspectos. Orlândia, São Sebastião do Paraíso, Dracena nós não tivemos tempo de conhecer, aparentemente as emissoras de rádio também dão essa cobertura, e a gente vê aí todas as equipes a nível nacional, a cobertura que vocês deram foi interessante. Que bacana, que bacana. Na nossa live aqui, o Gabrielzinho, tá lá na Espanha, confuso e tudo, hein, Gabrielzinho? Um abraço pra você, viu? Saudades aí, cara.
O Marcelo Simone tá fazendo na Espanha ele. Deve estar na jaula ainda, né? Tá, lá a coisa tava feia, cara. Não sei se liberou lá. Liberou? Liberou já, pra jogar já? Não, liberou. Parece liberou, que né? começa os playoffs daqui uma semana, se não me engano. Isso. Mas fizeram a coisa séria, né, Rafa? Fizeram, né? Fizeram. De forma sem política, né? Não, se você só pegar... preocupado com a saúde, né? Senão... Não, hoje eu conversei com uma pessoa sobre isso. Você pega China, Itália, Espanha, França, e aí você pega Florianópolis no Brasil. Poxa, Florianópolis até gosto de você ver. Uma cidade daquele tamanho, turística. Os caras me têm pouco mais de 1.000 casos, 9 óbitos. Porque o prefeito trancou a cidade, cara. E aí tá agora voltando com todos os cuidados. Eu vi lá ontem, controle nos ônibus de transporte circular. É muito legal de ver quando você vê que tem alguém que faz a coisa certa. E a Europa deu o exemplo para nós, avisou nós, avisou os Estados Unidos, né? Ó, gente, vai acontecer sofreu isso. Bastante, né? Foi exemplo, né, do que sofreu, né, Sidão? E ninguém soube, né, cara? E ninguém soube, infelizmente, seguir, né, cara? Nós e os Estados Unidos... Bom, vamos parar de falar de política, não adianta. Segue a bola com o futsal aí que já ganhamos mais. Deixa eu mandar um abraço aqui, o Del Nascimento. Marcelo Simone, rapaz. O Marcelo que cuidava lá do ginásio. Um abração pra ele, pro filho dele, o Júlio Simone. Oxa, rapaz. Que sufoco, hein, Marcelão? Eu acompanhei tudo por aqui. Acompanhava pelas redes sociais. Quando era possível, eu falava com o Marcelo. Aí, quando eu vi que estava tudo já sob controle, aí eu até parei de incomodar um pouco o Marcelo, mas... Rapaz, que sufoco. Que não susto, foi legal. Cara. Um susto gigantesco, né? Grande Marcelão, um abraço aí. Pô, cara do bem demais. Marcelão conseguiu tirar os caras da quadra no meio do, do Tusca pra gente treinar de manhã. Foi. Quem manda no ginásio é o Marcelo. Ficou os 4 dormindo na cabine de imprensa e nós treinamos na quadra, tudo grudando. Marcelão vai lembrar dessa. Marcelão, gente boa demais. O Guilherme Silva, também da torcida aí da Birutelo, tá mandando um abraço para vocês. O João Vitor Gonçalves, o doutor João Vitor, que também trabalhou com vocês na Intel, ó. Isso aí dá saudade. Aqui, ó, um grande abraço ao Sidão e ao Bruno, pessoas com quem tive o prazer de trabalhar no último ano. Que tenham muito sucesso no projeto em Dracena, cidade cujo poder público foi mais receptível ao clube e em comparação aqui à nossa cidade. Um abração, viu, João? Só voltar com a gente numa live aí, o João fez 2 ou 3 lives com a gente aqui também, espetaculares, cara. Até para não ser injusto com ninguém, Rafa, eu quero aqui já mandar meu abraço a todos da Biruteli, que nunca nos deixou na mão, já falei da imprensa, né? Vamos falar da Biruteli, ao Marcelo, que sempre nos estendeu a mão. E essa comissão técnica aí, cara, o pessoal que trabalhou com a gente, tá aí o Marco, que tentou, até onde não deu mais. Mas eu não vou citar nome, mas pelo que o doutor João aí falou, cara, eu tenho que abraçar todos, dar parabéns a todos. Aliás, dar parabéns pro Jefinho hoje, que é aniversário dele. Aniversário do Jefinho hoje. Isso mesmo. Tá fazendo 30, mas a cara de 50. Rodou com pneu murcho, hein? Que não fica velho, pô. Esse pessoal aí foi gigante. Nos ajudou muito e a gente tem que ser sempre grato, vai estar sempre guardado na memória, né? Todo esse pessoal aí, Biruteli, comissão técnica, imprensa, todos que nos abraçaram aí, que nos deram retaguarda, Fabiano, que se desdobrou o tempo inteiro, está desdobrando até hoje. Bom, de forma geral, todo mundo sabe quem foi do bem, quem esteve do nosso lado o tempo todo, né? Verdade. O Paulo Martins está conosco, o Guilherme Silva, boa noite, Bruno, melhor técnico que já vi. Parabéns pelo trabalho que fez com a Intel o ano passado, representou a cidade de São Carlos. Tá te mandando aqui, Brunão. Valeu, Guilherme, obrigado pelas palavras aí. André Ricardo conosco, parabéns pela programação. O jogador André Sabiá, de Araparica, no Alagoas. Um abração para você, viu, André? Um abração para todos aí nas Alagoas, lá em Arapiraca, rapaz. O Ricardinho Neto conosco, o Vagnão Talibã, o Vitor Cardelli. O Vitor jogou na Intel também, né, Sidão? O Vitor é um menino que eu gosto muito, cara. Ele é de São Paulo, da Zona Leste. Conheci ele há um tempo atrás, ele teve uma passagem boa pelo Taubaté agora recentemente. Deu trabalho, hein?
Ele foi comigo. Deu trabalho na Copa Paulista, hein, Rafa? Deu trabalho, velho. Ele foi comigo no comecinho do trabalho lá em Paraíso, mas aí faltou grana, não conseguimos segurar eles lá. Mas é um menino que tem potencial. Eu indiquei ele agora há pouco tempo a algumas equipes aí, porque ele ficou fora do time do Taubaté por problema financeiro. Indiquei ele para o Santo André, ele acertou com o Santo André. É um bom menino. Eu trabalho pra caramba. Em todos os jogos nossos eu trabalho. Deu mesmo. Ô, Michael, fica à vontade aí com os nossos convidados, Michael. Como o Sidão falou, né, dessa questão da fase mais regional, né, São Paulo, Distrito Federal com Brasília e Minas Gerais. Bruno, como que você vê a questão quadra, chances de classificação, a parte para valer mesmo que a gente está esperando tanto, cara? Bom, Michael, dentro dessa, falando da parte de quadro, com essa questão dos grupos aí, eu particularmente fiquei feliz, cara. Gostei da formação dos grupos. Na verdade é feliz, né? A gente vê no papel, na montagem, mas aí na quadra a gente sabe que é outra história, mas com isso eu acho que com essa mudança, eu acho que o nosso grupo ficou um pouquinho mais equilibrado. Eu espero que a gente consiga, depois que voltar, e se voltar nesse formato mesmo, que a gente consiga encaixar bons jogos e, quem sabe, aí nessa chave poder classificar bem. Que é um objetivo para esse ano, né? Quanto mais longe a gente conseguir chegar na Liga Nacional, melhor, e tentar brigar por alguma coisa no âmbito estadual ainda. Mas eu espero que logo a gente possa estar voltando com a quadra e na perspectiva das duas competições são muito boas. Eu acredito que ficou muito boa a perspectiva para nós. 21-2. Sidão, eu queria que você falasse um pouquinho do prejuízo que pode ser jogar de portões fechados aí, né, cara? Porque Poxa, cara. É uma cidade que respira futsal. A gente teve em contato com muitas das pessoas aqui, né, no nosso jogo ano passado contra a Dracena. E é uma cidade realmente que respira o futsal. Que tamanho do prejuízo que é jogar de portões fechados aí? Realmente, a gente espera que não, mas nós falamos sobre isso já. O prejuízo vai ser grande. Por quê? Porque Dracena tem assim, parece muito com Orlândia, né? Ginásio pequeno, 1.000 pessoas, 1.000 e poucas pessoas, acanhado, torcedor fervoroso, pressionando o tempo inteiro. Então, na prática, realmente seria o nosso sexto jogador. E aí, com as perspectivas que estão vindo, a gente realmente vai perder. Porque não tem como substituir esse sexto jogador, né? Realmente é uma motivação diferente, o incentivo do torcedor, a pressão sobre o time adversário. Ali naquela quadra de Dracena, o torcedor na arquibancada e o calor que faz no dia de calor ali, os adversários seriam perfeitos para qualquer equipe. Mas não temos o que fazer, né? Por falar em calor, tô até vendo aqui em Orlândia tá 20, São Carlos tá 18, aqui tá 26, o inverno. Imagina o verãozão. O inverno tá 26. Imagina o verão, mas diz que o pior é no final do inverno aqui, né? Que fica mais seco e não chove, diz isso. Então perdemos muito realmente, Rafa, realmente perdemos muito. Mas bola para frente, fazer o quê? É mais um adversário para se vencer. Vamos jogar todos os jogos em casa, assim como também não vamos jogar nenhum jogo fora, se for sem torcida. Então eu acredito que o futsal vai ficar ainda mais nos detalhes, né? Com a falta das torcidas aqui, que representaria muito, e fora também, vai ficar ainda mais nos detalhes, Rafa. Vai ser mesmo, cara, vai ser mesmo. Ô, Rafa, pra quem encarou o Parque São Jorge com 10.000 pessoas na cabeça, melhor de portão vazio. Melhor desse não. Rapaz, e foi cada semifinal, moço. Pelo amor de Deus, são inesquecíveis. Inesquecíveis. Mas olha, são muitos jogos. E curiosamente, até agora recentemente mesmo, nós tivemos contra eles nos playoffs lá em Paraíso, aí em São Carlos, e da mesma forma foram jogos magníficos. Bola na trave, hein? Foi bola das duas traves, rola em cima da linha e não entra. Eu penso nessa bola até hoje, rapaz. Como eu queria dar um toquinho nela ali, uma soprada nela, ela entrava, rapaz. Ô, Sidão, agora, eu não sei se...
Pode falar. Pode falar. Não, sim. eu só não sei se seria mais fácil ou mais difícil sem aquele povo na tua cabeça gritando lá de cima, né? Verdade, tem isso também. Não dá pra ter essa noção, não. Rapaz, mas que a gente viveu lá no Parque São Jorge o ano passado, nesse jogo da volta contra o Corinthians, os dois momentos, né, Sidão? Porque começou a torcida, né, inflamada, como é característica da torcida do Corinthians, apoiando e tal. Em determinado momento do jogo, aquilo virou um silêncio, que na nossa transmissão a gente falou muito sobre isso, eu, o PG e o Marão. Olha o silêncio, os caras estão com medo de perder o jogo aqui. Eles estão com medo de perder o jogo pra gente aqui. E infelizmente a gente... Aquela síndrome, aquela história toda que foi se vivida, o torcedor não esquece, não. Não esquece. Eu sempre falo isso, Rafa. Curiosamente, eu, por ser corintiano no futebol de campo, né, nós tivemos grandes jogos desde 2009, esquecendo as semifinais aí de 2012, 13, 14 e 15, nós tivemos grandes jogos desde 2009. A gente vem contra o Corinthians Final desde de 2009. Paulista, antes da semi da Liga. E até São Carlos. E até São Carlos. Playoff, Paraíso, playoff. Exatamente. Então passa um filme na cabeça de qualquer torcedor. Você imagina isso na cabeça do torcedor, mas de novo, será que vai dar de novo, sabe? Então, assim, realmente, isso é muito bom de se sentir. E detalhe, é um dos locais que eu sou mais respeitado no futsal. Eu já saí lá do clube sem camisa, desde o vestiário até no estacionamento, já aconteceu de tudo comigo lá. Torcedor fez tatuagem na perna por causa de um jogo daquele com o meu nome, que é coisa que eu guardo para sempre. Mas por quê? Sempre teve um respeito assim. Eu lembro até hoje que eu estava, depois de vencer eles lá um jogo, eu sentado com um dos diretores lá na lanchonete, na pizzaria ali fora, torcedor do Gavião lá do outro lado gritando, contrata. Sabe, assim, acabando de derrotar eles, acabando de passar por eles. Aí eu falei, não vou levar o Sidão, não, vou levar o Guita. Os caras tudo. Aí eles levaram. Não, eles tentaram, mas eles quiseram levar logo depois do jogo. Eu não quis ir, porque não ia deixar meu time na mão aqui, passou-me lá. Mas aí no final das contas eles levaram irritar, levaram meu goleiro, levaram um monte de gente. Levaram o Davis. Não, e detalhe, no ano seguinte nós ganhamos deles mesmo assim. Mesmo com os reforços que eles levaram daqui, nós ganhamos deles também. Então, são histórias que vão ficar para sempre, que são inesquecíveis, né? E esse respeito, então, é mais importante ainda. O trauma é gigante, Sidão. Muito. Se fosse o contrário, também teria. Teria, né? A história atual, ao contrário, somos nós, né? Os últimos playoffs desde 2000. Nós perdemos. Desde a semifinal da Liga de 2015, a gente não ganha o playoff do Corinthians, já pegamos em 3 já. Liga Paulista de 2015, playoff da Liga, semifinal da Liga Paulista. Mas não estamos ainda meio traumatizados, ainda não. É só a gente melhorar um pouquinho. Foi só 3, né, Sidão? E nós só perdemos ali também vendendo caro para eles também. Cara com investimento de 4 vezes mais do que nós, 5 vezes mais, nós dando trabalho para todo mundo. Tá bom demais. Ô Sidão, o Alexandre Silva tá mandando aqui, ó. Sidão, e as novas regras do futsal? O que você acha, Sidão? Manda esse povo da FIFA aí pra aquele lugar que eles ganham mais, cara. Boa. Os caras ficam lá, não ajudam em nada, aquele monte de velhinho caduco lá que só quer saber de... Não tem o que fazer, não ajuda em nada no futsal. Aí vem inventar uns negócios aí que não tem nada a ver. Esquece isso aí. Tomara... É que a gente vai ter que seguir algumas coisas que vão interferir pouco na nossa modalidade, no nosso jogo. Mas eles não têm o que fazer, né? O cara, tá certo que é só pra base também, mas colocar lá aquela, acho que é 14º item lá da coisa lá, o goleiro não pode mais passar o meio da quadra de novo. Vá dormir, Rafa. Os caras não estão sabendo o que faz, cara. Não tem o que fazer. É só pra base. É só pra base. Mas se não ajuda o futsal, não atrapalha. Eu penso assim, é melhor ficar longe, cara. Tá certo que assim, eu vou dar um exemplo aqui da regra dos jogadores aquecendo no banco. Desde quando ela foi criada, jogador nenhum aquece, só fica ali para encher o saco, né? Fica ali em pé, no placa. Mas se o cara tá ali para aquecer, o que esses caras entendem, por exemplo, se o cara tá aquecendo, qual é a diferença de ficar 7 e de ficar 5 só? Aí o treinador deixa só 5 lá, de repente num lance lá, imaginamos que os caras tivessem que ficar aquecendo, tá? Machuca um outro jogador que tá no banco sentado frio. Isso aí vai acontecer. Vai acontecer. Essa regra aí... Infelizmente, o Alexandre perguntou aí, a gente só lamenta
quem é do futsal igual eu, que é apaixonado pela modalidade, que vive a vida toda disso, vê essas histórias aí. A regra de todas essas regras é mais legal, acho que é a sexta ou a sétima, que uma tampa a outra. Que fala se o goleiro fizer a falta no goleiro com o goleiro linha fora do gol, é passível de expulsão, aí logo depois ela fala outra coisa tampando. Que não é. Isso, é a melhor de todas. Estão se entendendo bem, né, Bruno? Essa é a melhor de todas. O pessoal tá se entendendo bem para redigir, né? Não, é absurdo. Bem. É absurdo. Estão conversando bem. Mas até, se não me engano, acho que saiu hoje na Liga Paulista, não sei se o pai viu. Acho que parece que eles vão tentar usar algumas coisas já no segundo semestre, já quando voltar as competições. Isso tá sendo conversado. Vai ter que ser seguido. Mas são muito pouco, não vai atrapalhar em nada, não. Não vai mudar nada. Eles tentam atrapalhar, mas não atrapalham. Não consegue. Tenta, mas como eles não sabem nada, como eles não sabem como é que funciona, eles acabam não atrapalhando, não. Não consegue, né, Sidão? Ô, Maico, fica à vontade, Maico. Cara, o Bruno, né, de 2017 pra cá, mais na Intel, e o perfil do elenco dele mudou bastante, né? 2017 era um elenco mesclado de peças jovens experientes, 2018 já era mais jovem, né? 2019 já foi um pouco diferente. Mas, Bruno, desse tempo pra cá, sempre teve bons valores que foram lançados meio que na sua mão. Você pegar um jogador que é destacado estadualmente e fazer com que nacionalmente ele seja conhecido. Aconteceu com o Rick, aconteceu com o Juninho, que saíram, né, também. Agora o Gabriel, o exemplo mais recente. O que você acha que favorece o seu estilo de jogo, de ser um estilo mais para cima? Ô, Michael, acho que isso é uma coisa que ela acabou sendo natural, né? Desde 2017, a gente, por teve a redução do elenco, teve as mudanças todas de cidade. Aí em 2017 a gente teve uma mescla e teve grandes valores e teve o artilheiro da liga, que foi o El, 2017. Estourou, foi campeão com o Pato depois. É um exemplo. O Serginho está no Tubarão, o Veloso já estava. 2018 foi um pouquinho mais jovem, mas ainda conseguiu ainda ter alguns jogadores que tiveram destaque, o caso do Rico, que você mesmo falou, o caso do Juninho Canhoto. E o ano passado teve os casos, né, do Gabriel, do Guilherme, do Fernandinho, que hoje foi para a CBF, a mescla junto com a experiência do Keké, do Cabreúva e do Felipe. Cara, eu acho que isso tem um pouco a ver com o sistema de jogo, que talvez possa ter, mas o que a gente prega, o que eu busco pregar muito, e que isso vem de berço, é dar liberdade para o jogador poder fazer o melhor possível. Dar liberdade para eles poderem jogar com a capacidade técnica que eles já têm, de poder ter a liberdade para jogar. E isso acaba que, tipo assim, às vezes o jogador vinha de um lugar que não tinha essa liberdade, e a gente acaba dando essa liberdade para ele poder jogar. E esse sistema de jogo aí, ele vem de berço. Vem de pai que tá na live aí. Então a gente tenta seguir, aperfeiçoar, e aí acontece essa questão aí de aparecer, de alguns jogadores terem um destaque. Os que aproveitam melhor isso, eu acredito. Tá aprendendo bem, Sidão? Porque vem um tal de Lucas aí também que colocaram, a expectativa tá alta. Mas não é, Marco, é que assim, eu sempre antes de muito tático, eu sempre vi muito como espetáculo, cara. Eu sempre gostei. Se você pegar minhas equipes lá, vocês são novos, vocês não vão lembrar. Desde quando eu comecei, quando o jogo de pivô era forte, minhas equipes sempre tiveram grandes pivôs, que davam espetáculos. E eu sempre prisei muito por isso. Então, assim, mesmo que você tenha um sistema de jogo ali equilibrado, que você possa criar alternativas de jogo no sistema de ataque, de defesa, eu acho que a liberdade do atleta usar o que ele tem de potencial, ela tem que prevalecer, cara. Você não pode abrir mão da habilidade de um atleta, de um jogador, para poder fazer o seu padrão de jogo usufruir. Então, quando eu pegava esses ala habilidoso, que ia para cima, como é o caso agora do ano passado, do Cabreúva, por exemplo, como é que eu ia limitar? Vamos, primeira tática, depois o Cabreúva já não foi dá, um pouquinho diferente. Foi para trás. Mas assim, você aproveitou de um jeito antes, eu aproveitei de outro depois. Mas assim, o que não pode é podar o atleta. Eu sempre usei muito isso, sabe, de deixar o atleta ele ter as respostas dele, ele tomar a decisão antes de vir o sistema tático. Se você conseguir conciliar tudo, perfeito. Você faz um movimento de ataque. No movimento de ataque, a bola foi para o lado do contrário da ala.
com um jogador só na marcação para um ala habilidoso, melhor ainda. Mas quando não é possível, cara, eu acho que tem que ser por aí, não adianta ficar só pensando no padrão tático, só no sistema de jogo. Então, eu sempre dei essa liberdade, o Bruno gostou e acompanha, ele fica ali para optar pelo que ele gostar, eu não fico na cabeça dele pedindo para ele fazer assim ou assado, é ele que... Isso é uma coisa que eu aprendi com o meu presidente aqui em Orlândia. Ele gostava de ficar no banco lá para assistir o jogo, mas nunca me deu palpite de nada. Ó, faz isso, faz aquilo, assim é melhor, esse cara aqui é melhor, não, assim é melhor. Não, eu sempre tomei as atitudes que eu tinha que tomar. Então eu acho que se você tem isso, acredita nisso, acredita no futsal dessa forma, se você tem potencial de fazer, essa história que você acabou de falar aí, Marco, é gratificante você ver. Nós estávamos habituados com um tipo de investimento, por exemplo, X, né, 4 vezes X, aí caímos para 1X, mas você vê, 2017, muitos jogadores saíram para a Europa no mesmo ano, os que não saíram no final do ano, no meio, saiu para boas equipes no final, muitos, a maioria do elenco. Em 2017, né, a mesma coisa, nós fizemos uma campanha razoável, a maioria dos jogadores tiveram boas propostas, né? 2018 mesma coisa, e agora 2019 é o exemplo disso, ó. Todos os atletas se valorizaram, todos, Juan valorizou, Gabrielzinho, Fernandinho, Keké, Cabreúva, os mais experientes do caso, Felipe teve proposta boa no meio do ano, ou seja, todos conseguiram ter, graças a Deus, boas perspectivas, bons trabalhos pela frente e seguir o seu rumo. Então é gratificante de ver, é sinal que isso funciona, sabe? É sinal que isso funciona. De repente você faz um trabalho muito tático, o jogador não assimila, não consegue produzir, ele acaba se queimando e nunca mais pode aparecer, mas como pode nunca mais aparecer. Então aí você gratifica de ver, é sinal que dá certo, e as minhas equipes desde 2001 lá, vai para cá, que quando nós realmente começamos a ter uma equipe que disputasse mais, meus jogadores sempre foram valorizados. Isso é muito legal de ver. 21h18, mandar um abraço pro Leonardo Nascimento. Vitor Viana tá aqui na nossa live, ó. Aê, Brunão, Sidão, tô na área, tá mandando aqui. O Vitor Viana. É o nosso Viana. Preparador físico. Nosso preparador físico agora. Pô, que Zé Gotinha. Zé Gotinha, Sidão? Ah, ele não vai gostar que eu falei, não, mas tá falado. É o apelido, já foi. Já foi, não tem jeito. Posso falar o do Michael, rapidinho? Ah, ninguém sabe. Não, já foi falado na live, já? O apelido dele. Dá pra perceber, né? Não dá pra ver. A gente não consegue saber. Pode falar. Vou falar só a história. Quem acompanhava antigamente os desenhos da Nickelodeon, tinha uma dupla que passava na Globo também. O gordinho era o Kina, que era o Quinha, e o mais magrinho era o Kel, que é o Michael Kel. Eu falei do Kim aí, negócio de não fazer o que promete, mas tem um rapaz também aí, eu passei na cidade dele, pra quem não sabe, pra ir pra Dracena, você passa no meio de Pompeia, né? E é um meio que, ali é sempre bom parar, abastecer o carro, tomar um café. Eu já passei ali, acho que umas 15 vezes depois que começou essa negociação, o cara não me pagou nem um café até hoje, cara. Eu nem vi a cara dele. Bruno, Sidão, só tá passando dia de semana só. Assim. Ah, tá bom. Eu vou passar aí, então, um horário melhorzinho, então. Tem que ser sábado e domingo, Sidão. Tá bom. Eu já passei todos os horários possíveis aí, cara. Ô, Sidão, Pompeia é aquela cidade que a gente atravessa, demora 42 horas pra atravessar, né? Exato. Rapaz, nunca vi. Não anda, cara. Ô, Michael, quantos obstáculos tem a chamada tartaruga pra nós aqui de São Carlos? 20 quebra-molas, 5 semáforos, 3 rotatórias, Rafa. Rapaz, não acaba mais a cidade, bicho. E o ginásio na saída ainda lá, hein? Tem um ginásio legal na saída. O ginásio é bom. O ginásio até tentei colocar ele como terceira opção nossa, não consegui. Não deu certo, né, Cid? Não deu certo, infelizmente. Poxa, mas também para chegar hoje em dia não vai chegar mais na terceira, viu, Michael? Sim. Porque agora mudou a regra, é uma coisa que o pessoal até é bom saber. Antigamente se exigia que, quando você chegasse nas finais dos campeonatos, lá atrás, em 2012, se eu não me engano, por exemplo, era 4.000 pessoas a obrigação do ginásio. Em 2013 também era, 14, 15.
Então, o ginásio de Orlando está reformando até hoje por isso, porque havia necessidade de se aumentar a capacidade. E nós tiramos isso, agora não tem mais. Se a equipe chegar com a capacidade do ginásio, que é mínima, de 1.000 pessoas, você pode até na final, até no último jogo. Jogar nele. Então não tem mais isso, então dificilmente vai se chegar aí de necessidade de usar um terceiro ginásio. Com todo respeito à cidade de Taubaté, né, ao campeonato lá que a gente disputou, mas o Miguel hoje tá com tudo aqui. Mas aquele ginásio para 48 pessoas, não é esse número, mas pô, aquele ginásio lá, Sidão, depois daquele ginásio, com todo respeito, eles estão se organizando. Em qualquer lugar, né? É um grande time. Os meninos estão se organizando, eles têm boa intenção, é que eles dependem muito do poder público, Rafa. E poder público lá, depois que quiser passar o vôlei, eles acham que é só o vôlei que existe. É só o vôlei, né? Exatamente. Podia ceder um outro ginásio lá também, né, pô? Mas eles vão melhorar, tenho certeza que vão. Mas é porque vocês conheceram só... É que vocês não conhecem aí muitos ginásios que tem a nível de interior, não. Tem alguns muitos piores. Precisa rodar um pouco mais, né? E antigamente, aí, quando tinha esse campeonato paulista do interior, rapaz, o negócio era... A coisa não... Você não saía muito fácil. Né? Era complicado, cara. Era muito legal de ver, os jogos eram eletrizantes, se formava muito atleta bons, mas... Rapaz, o bicho pegava. A tradição é que os jogos eram sábados à noite, que todo mundo trabalhava na época, os atletas, a maioria, todo mundo trabalhava, e os jogos eram sábado à noite. Era uma tradição no interior de São Paulo. Mas, rapaz, as quadrinhas eram 26 metros, 28 metros, a grade no teu pescoço ali atrás, era embaçado, viu? Não tinha onde correr, né, Sidão? Não. Esse ano, nesse mesmo Copa Paulista, nós jogamos em Botucatu, que foi legal. O dia que o Mike tomou a bolada lá em Botucatu, lá foi legal. Lá teve um negócio, tem uma ideia, Rafa, deixa eu só contar essa história de Botucatu. O Mike tomou a bolada no aquecimento. Mas no meio do intervalo lá, a gente tava falando, entrou o senhor no vestiário, passou no meio da roda assim, foi lá no banheiro, fez as necessidades, saiu. Ô, galera, saiu depois. Tá maior, velho. Pô, toda live a gente comenta desse jogo de Botucatu aí, porque foi complicado, né? Foi eletrizante. A saída pro vestiário é legal, pô. Depois reviver um pouco do Paulista do Interior, né, Sidão? Exatamente isso, exatamente. Era essa. E assim, para quem viveu como eu vivi isso aí, é bom. Não era ruim, não, cara. Ginásio lotado, pressão o tempo todo. É gostoso, pô. Lógico que você falou por exemplo de Botucatu. Botucatu acabou de construir agora um ginásio. O ginásio maior. O ginásio maior, com todas as qualidades para poder jogar lá tranquilo. Então as equipes estão se adequando, né? Porque antigamente não tinha. Eles já tinham, né? Mas não tinha o tamanho, né? Não, fizeram outro. Aí fizeram outro agora. Fizeram outro. Então, assim, as equipes vão se organizando, porque antigamente, há um tempo atrás, não tinha tamanho de 40 por 20, com necessidade de ter 2 metros de recuo, igual estou pedindo agora, né? Você tem que ter 44 por 24 no total de área de escape, né? Fiquei sabendo que São Carlos está construindo, né, o Rafa? É verdade isso? Tá construindo? Me fala que alguém aí que comprou São Carlos, um dos times de futebol, eu sempre misturo o nome dos dois. O Grêmio São Carlense. Então, parece que o comprador aí, o novo gestor, vai estar construindo ali pro lado do... Indo pro lado ali do... A gente já tem um ginásio pro lado do Santa Felícia, ali na antiga DPM, onde vai ser o centro de treinamento do Grêmio São Carlense. Então, eu não sei se é isso. Reformando o estádio, o ginásio. Então, me contactaram pedindo todas as normas, como é que é, e eu passei. Vamos ver se sai realmente, né? É uma opção, né, Sidão? Precisamos, né? Porque o Milton Online, ele é fantástico, né? Mas encher ele ali, eu vou te falar. Duro, hein? Pra encher não é fácil, hein, Sidão? Não, eu vou dar um exemplo. Nós jogamos todos os nossos jogos. Você põe 1.000 lá dentro, não tem nada, não tem ninguém, pô. Não, eu sou muito feliz, sou muito contente com o que nós vivemos aí. Torcida, imprensa, como eu já falei, né? Esqueci de agradecer os restaurantes que nos abraçaram também, que cedia alimentação para todo mundo. Mas você só imaginar, se nós jogássemos todos os nossos jogos na faculdade? Na USP, né? Tem aquele ginásio bonitinho lá. Se nós jogássemos todos os nossos jogos lá, a campanha seria outra. Sem dúvida. Isso é um diferencial muito mais fácil, né, Sidão? Poxa, sem dúvida.
Deixa eu mandar um alô quem tá na nossa live aqui, o André Ocano, o Ezequiel Xavier, o José Luiz, o Gustavo Rodrigues, o Jonathan Fode. Tá aqui, velho. O sobrenome dele é Fode ou Fodeu. O meu também tira um sarro desgraçado, porque o meu é Foge. Não, isso você falou aí mesmo, tadinho. Esse é um parceiro nosso de Santa Catarina lá. Eu não mexo muito no nome dele, não, tadinho. Deixa assim mesmo. Tá igual o meu, Sidão. Eu vou te contar, bicho. Judia, hein? Valdir da Silva, o Carlos Quaresma, também mandando um abraço a todos. O Ivo Cortez Júnior. O Quaresma árbitro, isso aí? Carlos Quaresma. Deve ser. Acho que é ele mesmo. Rapaz do céu. Saudade dele, ele não apita mais, virou dirigente agora, é lá do Rio Grande do Sul, cara. Que bacana. Olha onde a gente tá chegando, que bacana. Pô, um dos maiores árbitros que eu tive o prazer de trabalhar. Ele era muito bom mesmo. Que legal. Júlio César de Souza, o Ivo Cortez Júnior, o Alexandre Silva. Sidão, existe possibilidade da Intel voltar para a nossa Orlândia? Saudades do futsal show. Olha, Rafa, isso aí, nós tomamos assim um cuidado de nos últimos anos aí, a gente nem toca muito no assunto aqui. Por quê? Porque primeiro que depende do ginásio, né? Enquanto não tiver ginásio, você não tem como falar em nada. Segundo, em respeito a quem nos acolhe, como foi com São Carlos o ano passado e como está sendo com Dracena esse ano. Em Dracena nós pegamos o Lucas Batista, o Luquinha, você deve ter conhecido ele, eu levei ele nas cabines de rádio aí. Sim, sim. Que é um dos diretores da Tempersul. Sabe, esses caras merecem todo o nosso respeito, cara, porque eles estão fazendo coisa lá que a gente tem que respeitar. Então, falar em retornar para a Orlândia agora, não, porque o ginásio vai terminar, tá? O ginásio está quase já numa fase bem boa aí, ano de eleição, consequentemente eu acho que vai terminar, mas eu sinceramente eu prefiro esperar. Hoje o time está em Dracena, vamos respeitar o que Dracena tem feito, a receptividade que teve conosco, o que está fazendo nessa pandemia aí, que não é fácil para ninguém, e dar retorno para eles primeiro. Esse ano, se precisar o ano que vem, deixar eles no cenário nacional para seguir a vida, se for o caso, mas nós temos que pensar antes nisso. E depois, quando o ginásio estiver pronto, saber se nós vamos conseguir recurso financeiro em Orlândia, porque é uma cidade também pequena. Que esse é o principal desafio, né, Sidão? Exato. Lugar, né? Em São Carlos nós não conseguimos ter o futuro por isso, né? Então, se nós não tiver, por exemplo, um patrocinador master de boa qualidade, forte, que nos mantenha, você não vai conseguir levantar valores o suficiente para poder montar uma equipe de alto rendimento. Então, todo cuidado é pouco. Vai perguntar para o Sidão, pessoa mora em Orlândia. É outra coisa, né? Aí é o emocional que fala, é família, tudo, o lado da tua casa, é outra história. Eu queria estar em casa, é uma outra história, né? Até por tudo que nós já vivemos. Mas até pela história toda em volta. História toda, mas né? hoje vamos ter o pé no chão, vamos falar nisso na hora certa, lá para frente, vamos ter calma. Eu sei que todo mundo sente muito, porque quando eu ando. Agora eu não estou andando nem na rua mais, né? Se sair do portão para fora, Brunão, você manda prender, velho. Não pode. Não, então, pode. Mas se sair, né? Tem uns que tá saem, né? Demais. Tem uns teimosos, né? Se o Sidão, então, se o Sidão for teimoso, você manda prender, velho. Não é não, pior que tá até demais, Rafa. Tá certo, mano. Então, assim, para terminar o raciocínio, eu vejo aí a expectativa de todo mundo, quando eu saio na rua, todo mundo quer saber, todo mundo quer viver aquilo de novo, né? Todo mundo tem a saudade é muito grande, todo mundo tem essa ideia de reviver aquilo. Era o que Orlândia tinha, sabe? Era o orgulho de todo mundo. E de repente nós não temos nada, né? Então, isso a gente percebe, claro que um dia se a gente conseguir voltar será legal, mas hoje nós temos outras prioridades. Temos que máximo respeito com esse pessoal que nos abraçou agora aí de Dracena, a diretoria toda, todo mundo que está cercando ali, o Luquinha, o pessoal, o Somarildo, todo mundo está nos abraçando ali. Aí depois a gente pensa no resto. Depois a gente vai pensar na nossa história, no que vem pela frente. Muito bem. O Paulo Roberto Boff tá te mandando um abraço aqui, Sidão, também. Esse é outro gaúcho, cara. Tá indo longe, Rafa. Tamo indo bem, velho. Você viu? Ele foi um grande ex-goleiro, um amigo. Eu vou lá pro lado de Caxias, pro lado de Carlos Barbosa, ele dá um jeito de aparecer. Ele aparece, ele fica junto. Que legal. Ele é muito boa pessoa, esse parceiraço. Um grande abraço para ele.
Quem mais aqui? E se cuida, viu, Paulo? Você também tá na zona de risco também, né? Tá na zona de risco. O Odino Malaspina Filho tá conosco. Quem mais aqui? O Jonathan tá falando, é Fode, sem acento ele mandou aqui. Obrigado, Jonathan. Aí sim, garoto. Dá pra fazer uma dupla sertaneja vocês dois, Rafa. Nossa, mas... Fode e o Foge. Meu Deus do céu, vai me... Esse aí é de Jaraguá, rapaz. É de Jaraguá esse? Pô, um Jaraguá, abração pra todos lá. Ô, Maicon, faz a arte aí depois da dupla, viu, velho? Faz pra gente. Fechado. Já vamos anunciar. Carlos Quaresma, obrigado. A recíproca é verdadeira, viu, Sidão? Tá mandando pra você aqui. O Eduardo Murani, um abração a todos. Edu Elias, tá mandando aqui. Esse aí tu tá noção, ele foi vereador, ele é funcionário da Intel hoje, um dos diretores da Intel. Ele participou, curiosamente, da primeira taça EPTV como atleta. Olha isso. Olha onde vai, esse é raiz mesmo, hein, Sidão? Olha onde vai a história. É um amigo pessoal, é grande amigo. A família dele inteira são amigos. O irmão dele é meu dentista. Os filhos dele jogaram nas minhas escolinhas. 4 filhos do Ricardo jogaram na minha escolinha. Os filhos do Edu jogaram nas minhas escolinhas. Graças a Deus ninguém virou jogador. Todos tinham capacidade. Não, curiosamente, todos tinham capacidade. Mas seguiram as suas carreiras aí. Então, é uma família inteira. A família inteira do Edu são torcedores. São torcedores, são amigos, irmãos, né? Isso a gente leva para a vida toda. Pô, bom demais. O Eduardo Morani, um abração a todos. Eu estou repetindo aqui. O Paulo César, o Gabriel Santos, o Maurício Oliveira, o Luan Amaral, grandes amigos profissionais. Esse aí é meu antigo assessor de imprensa aqui de Orlândia, radialista da CBN de Ribeirão Preto. Foi um dos maiores corneteiros que eu já tive. Agora fica do meu lado aí. Boa, tá vendo, Luan? Aí, ó. Tá te cornetando agora. Chegou a vez do Sidão, velho. Pô, um abração pra todos aí da CBN de Ribeirão. A gente tá sempre ouvindo. Agora eu sei quem é. Agora eu liguei o nome da pessoa aqui, viu, Sidão? Um grande abraço ao Bruno e ao Sidão. O Jonathan Fode tá mandando aqui, ó. Grande abraço ao Bruno e ao Sidão. Sou grato pelo que fizeram por mim em São Sebastião do Paraíso. Tá mandando aqui. Compartilha a nossa live aí, comente a nossa live, curtam as páginas da Rock Esportiva e também do Notícias do Futsal. Tem o link na descrição nossa aí da nossa live. Maicon, não vou falar o segundo nome. Fica à vontade. Fica à vontade, Maicon. Ele tá quietinho hoje, ele tá muito quieto hoje. Tá só observando pra fazer a pergunta, Sidão. Ele sabe tudo daqui, cara. Você sabe que ele fez o TCC dele baseado na história da Intel? Você sabe disso, Rafa? Não sabia não. Eu quero uma cópia disso aí. Eu já acompanhava ele no Notícia do Futsal, né? Até que um dia o Carlos, meu irmão, falou assim, tá vindo um rapaz aí que ele quer fazer um TCC e ele quer saber mais coisas. Eu falei, manda vir, né? Aí a gente estava até lá em Paraíso nessa época. Apareceu esse rapaz aí, ó. Saiu de Pompeia e mandou bala, não tem... Olha só onde vai as coisas. Isso aí... Impacta de um jeito muito grande. Foi uma baita uma experiência. É gratificante demais, Marco. Eu falei dos atletas que a gente revela, mas é muito bom conhecer pessoas como você, saber da evolução como ser humano. É legal, parabéns. Que isso, não, eu que agradeço, cara. E já, faltando uma das coisas assim que encantava muito, né, na questão da Intel, era esse período de rivalidade Intel e Corinthians, né? A gente sabe que a Intel teve diversas rivalidades, né? Depois também vou até fazer um jabá e quem sabe a gente não faz a grande reportagem virar um livro aí, ó. Já vende para todo mundo, já aproveita essa live. Boa! Mas então, dos jogos, qual foi o mais marcante para você dessa rivalidade Intel Orlândia e Corinthians? Marco, por falar em rivalidade, esse dia eu comentei num grupo aí sobre essa questão de rivalidade sadia, né? Sim. Quando eu citei o exemplo do Corinthians, né? Curiosamente, se vocês lembrarem, quando eu falei da história da Intel lá desde o começo, vocês vão lembrar que a rivalidade é a motivação de tudo, sabia? No esporte Você quer sempre, aqui na Intel sempre foi assim. A gente sempre queria fazer algo melhor para ser melhor do que o nosso adversário. Então a rivalidade contra o Corinthians ela é mais recente. Se você pegar lá no começo, quando nós começamos a nossa história, a rivalidade era Orlândia e Serrana, que foi as 3 primeiras semifinais de EPTV,
Um ganhou no outro, outro ganhou no outro, outro ganhou no outro, e sempre foi ter uma rivalidade muito grande. Depois, lá na 2001 para frente, ali teve Luiz Antônio, Santa Fé, Banespa, Palmeiras, Garça, sabe? Isso foi indo. Não, mas hoje o time melhor é esse. Não, vamos fazer um time melhor para ganhar dos caras. Esse Palmeiras de 2003, que nós somos campeões estadual, ele na época lançou um monte de jogador, o Ricardinho, que hoje é treinador do Magnus. O goleiro era o Thiago. O Thiago era goleiro reserva. O Thiago era reserva do Pezão, cara. O Thiago era reserva do Pezão. Então, vão ser melhor que o Palmeiras. Depois veio o Banespa, vão ser melhor que o Banespa. Isso mexe muito, tá? Aí quando eu vi essa história do Corinthians aí, parece que era uma coincidência tão grande e o que é mais interessante, todos os jogos eram eletrizantes, todos os jogos teve uma história diferente. Eu lembro na primeira semifinal, nós e o Corinthians em Paraíso, que no final eles vieram com o goleiro Linha, e o nosso São Guita, na época, no finalzinho do jogo, eu não lembro se foi o Lucaian que jogava pro Corinthians, quem bateu uma bola cruzada, o Guita não viu a bola passou por ele, bateu no calcanhar dele, que cortou a trajetória da bola e saiu, cara. Então, assim, da mesma forma que nós estamos lamentando aqui o do Felipe, desse lance do ano passado, tinha coisas extraordinárias, acontecia cada coisa em cada jogo, que você não conta, caramba, não é possível viver isso aqui a cada dia, sabe? Era muita coisa. Agora, embora aquele lá não tenha nos dado o retorno, porque acabamos perdendo a final depois, o do 1 segundo foi exagerado, né, cara? Aquele foi diferente. E que a atmosfera criada pelo Corinthians naquele jogo foi diferente de todas as outras. Né, aquilo lá foi em 2014. Foi uma guerra muito grande. Você imagina, o Corinthians tinha vindo já de 2 semifinais perdidas, né? Pro Carlos Barbosa, era pro Carlos Barbosa e pro Marechal Rondon. E né? 2 pro Inter. 2012 Inter, 2013 Inter, era a 5ª semifinal, cara. Aí aquele ginásio abarrotado, 10 mil pessoas, aí os caras vão pro jogo, no começo da prorrogação faz o gol, o ambiente alucinante. O Rafa sentiu na pele ano passado, muito imagina, barulho. E ali não estava super lotado. Imagina. Lotada aquela 2014, né? Então, quando aconteceu o gol. Em 2014 estava super lotado, mano. Tava lotado mesmo. Quando aconteceu o gol, sabe aquela coisa assim, o que vai acontecer daqui para frente, né? Porque você não conseguia pensar em nada. Rapaz, que loucura. Agora, teve grandes jogos. 2012 e 2013 foram jogos fantásticos. 14 teve essa história aí. 2015, outra história. Sabe, tem muitas. Aquele jogo de Uberaba, Bruno, foi Uberaba que os caras fizeram um jogo melhor que o nosso. Foi Uberaba que eles tinham tudo para ganhar com o goleiro Linha e tiraram. Nós jogamos 2 aí minutos. Aí arrastou pro empate, no empate na prorrogação arrastamos também. Exato. Não, mas nesse mesmo jogo nós ficamos com 2 jogadores marcando 4, lembra disso? 3 contra 2, 2 minutos. E o Du no gol, não era? Isso. Ficou o Cabreúva e o Cício marcando, sabe assim? E aí, na hora que eles cresceram no jogo, que eles empataram o jogo para 3-3, né? Eles tinham tudo para ganhar o jogo, eles tiraram o goleiro Limba. Eu não tinha nem tempo mais. Eu não tinha nem tempo mais, eu não tinha o hábito de pedir tempo durante o jogo, eu deixava o tempo para os finais dos jogos. Né? Eu conversava com os atletas no tempo, ali fora, quando eles estavam do lado de fora, e deixava os tempos por final dos jogos. Era uma característica que eu adotava. Naquele jogo, nem isso eu tinha mais. O time estava totalmente batido dentro da quadra. Quando eles tiraram, aí ele foi para a prorrogação. Na prorrogação, nós conseguimos sustentar ainda. Né? Se eu não me engano, isso aí, nós já tínhamos o Douglas ainda, né, Bruno? O Douglas fez gol no jogo, ele tava marcando, era ele que marcava, ele teve que sair, foi o Dieguinho. Exatamente. Segundo, aí pedimos tempo, tomamos o segundo, tomamos o terceiro depois do tempo. Exatamente. Então, quer dizer, são grandes jogos, Marco. A história... tem alguns jogos que eu gosto muito de relembrar, sabe? Teve um do Carlos Barbosa, uma quarta de finais de 2011. Isso mesmo. Isso. Nós jogamos em Orlândia, acho que você vai lembrar desse jogo. Era um jogo um sábado à tarde, um calor grande, né? O Barbosa, um timaço na época. Nós começamos o jogo mal, tomamos 5-0 de 10 minutos. Aí o maluco aqui pôs goleiro Linha. E eu tinha um goleiro Linha muito bom, que eram 5 caras passadores ao extremo. Aí tá, vamos fazendo 1, 2, 3. Aquilo foi crescendo a atmosfera. Foi pro vestiário, eu achei que eles voltassem a corrigir na marcação, não corrigiram.
nós fizemos o quarto, o quinto, o sexto, viramos o jogo para 6-5. Tomamos o gol no final ainda, o gol do Flávio com o passe do Rodrigo, se eu não me engano, e o jogo terminou isso a 6-6. Um negócio, sim, alucinante. Depois nós perdemos o jogo lá roubados, um lance muito duvidoso lá, um pênalti que era a nosso favor, eles não deram e transformou no contra-ataque de 1 a menos, tomamos o gol. O jogo que eu gosto muito de lembrar foi a... Aí, só rapidinho aí, Rafa, viu o gosto do goleiro Linha aí? Não veio de mim, não. Tá vendo? Lembra que eu falava? Mas só diferente, Marco. Ele é abusado, ele usa o jogo inteiro se precisar. Eu só usava na hora certa. Se deixar, Aí, ele deixa Rafa... 38 minutos, Sidão, de goleiro William. Não, o Rafa, eu não fazia isso, da não. onda, brincava comigo que eu usava bastante aí, ó. Viu de onde veio? Tá, mas é uma parte tática que você tem que usar, né? Não tem como. Eu lembro, por exemplo, a final das 2 ligas nacionais, em 2012 e 2013, que foram as 2 que nós vencemos. Nós vencemos o jogo de ida, em Joinville nós vencemos de 1-0, que o jogo foi todo do Guita, vencemos de 1-0. No jogo da volta começamos mal, tomamos o 4-0. Inclusive esse jogo da volta aí, o Sport TV tá passando as reprises, tá na hora, tá quase chegando, já passou de 2009 já. O problema é que eu não sei se... Semana. Tá quase chegando 2012, hein? Tá quase chegando de 2012. Não, e aí vou o detalhe, né? 4-0, o time jogando mal, não conseguiu encaixar da saída do quadrante do adversário. E aí, o que resolveu o último lance do jogo? O empate do 4-4. Um goleiro Linha. Aí veio 2013, nós e Concórdia. Vencemos em Concórdia de 2-1, né? Jogo da volta, jogando mal. Tomamos um totó dos caras durante o jogo. Eles estavam com 2-1, faltando 3 ou 4 minutos. E nós tínhamos estudado a ação do goleiro Linha deles para usar no jogo de ida. Não usamos, que foi quando jogou Carlos Barbosa e eles e Carlos Barbosa na fase. É engraçado, hein? Não, porque foi assim, ó. Nós pegamos o desenho do jogo deles contra o Carlos Barbosa. Era legal, hein? Mas foi. O Marcos vai lembrar. Jogou eles e Carlos Barbosa na fase anterior, na semifinal. Isso. Não, o Carlos Barbosa foi nas quartas. Aí na semifinal foi o Joinville. Isso. Todos eles tiveram a mesma chance que a gente trabalhou para ter. Aí o que aconteceu? O Concórdia, eles adotavam uma linha de marcação de 2-2. Alta, era mais muito alta. A primeira linha ia marcar no meio da quadra, a segunda linha lá atrás, então ficava espaçada. Nós preparamos, de acordo com o jogo do Carlos Barbosa, nós preparamos o nosso ataque mediante isso. Só que, no jogo do Carlos Barbosa, o Carlos Barbosa teve 5 chances de fazer o gol. 5 chances. Todos caíram no pé do Luizinho, que era um ala canhoto que está na Europa, agora nem lembro onde ele está. E o Jean, na época, era o goleiro do Concórdia, o Wolverine, fazia as defesas. Todo no segundo pau, tudo igual. Isso, tudo igual. E não fazia. Beleza. No jogo nosso da volta, nós ganhamos lá 2-1. E no jogo daqui estava 2-1 para eles, quando eu coloquei goleiro Linha. Só que assim, eu já tinha definido quem fazia os ataques e cada um no seu espaço, né? E lembrando que todos esses jogos a gente assistiu em casa junto e falamos dessa mesma bola. Exatamente. Então, do lado de esquerdo do ataque, se eu não me engano, era Cabreúva, Gadeia... Vinícius, Falcão e no lado de cá, do lado de cá, não era o Caio? Eu lembro que era 3 de cá. E do lado de lá era Vinícius e Falcão. Isso. Bom, detalhe, quando eu fui fazer a troca, o Cabreúva e o Gadeia ficou do lugar errado, os dois. Isso. Tá? Mas detalhe, caiu no pé do Gadeia. O Falcão e o Vinícius também. O Falcão e o Vinícius também ficaram no lugar errado. Só que aconteceu, cada um tinha a função definida para fazer. Só que o seu Gadeia achou um improviso, achou uma bola aérea, na mesma condição, a linha do Concórdia, a primeira linha alta, a segunda linha lá em cima da linha da área, achou no passe na cabeça do Falcão. Quer dizer, o Luizinho errou 5. O Falcão teve uma. O Falcão teve uma de cabeça. Então isso. Agora, lembrar assim esses jogos todos é empolgante. Um jogo que eu esqueço, por exemplo, Marco, que vocês poucos tiveram a oportunidade de ver, se vocês tiverem chance de ver, tem os VT. O Bruno me achou o VT aí, não sei na onde me passou. Foi a final do Sul-Americano. Nós e Minas, tênis, lá no Uruguai, na cidade do Gano. Canelones. Imagina uma biboca. Imagina a biboca da biboca, 100 km depois de valendo a vaga pro Mundial. Esse jogo sem transmissão de lugar nenhum.
Imagina 100 quilômetros do sentido interior depois de Montevidéu. Você chegava na cidade, a cidade era de terra, era aquela areia branca, sabe? Nossa. Mas assim, o jogo foi eletrizante. Você imagina esses caras jogando todos os dias, grandes jogos ali. Da Argentina tava horrível. Os velhinhos da Intel depois de 60 jogos no ano, todo mundo machucado. Não. E o Minas voando, que fazia 3 meses, estava treinando só pro Sul-Americano. E o jogo acabou indo pros pênaltis, cara. Tempo normal, prorrogação, foi pros pênaltis. Um jogo magnífico também de se ver. Ah, detalhe, né? Aí o Bruno falou do goleiro Linha. Esse jogo é uma sinopse doido. Os dois times. Terminou com o goleiro Linha. Não, os dois times, meu e do Paulinho Cardoso, na época, que era o treinador do Minas, jogou a prorrogação inteira. Os dois times com o goleiro Linha. Imagina. Agora tá explicado de onde o Bruno gosta, meu. Agora... Tava os dois estourados em falta, não teve jeito. Teve jeito de correr menos risco. O único problema é que a ideia era manter posse de bola. E os dois times... Os dois times eram tão fortes no ataque que você não conseguia controlar, cara. Porque os caras não queriam ficar com a posse de bola, os caras queriam fazer gol. Então era uma loucura, né? Não deu tudo, mas nós ganhamos lá. Era bom pro narrador isso daí, né, Sidão? Rapaz, se você procura aí na internet, você vai achar esse jogo aí. Vê a loucura que é. Que trem de doido. Sidão, nos últimos anos aí de Intel, né, até na própria Orlândia, até que mudou bastante a questão do investimento. Teve algum jogador que você queria contratar, queria trabalhar, mas não chegou a esse ponto? Nossa, rapaz. Tem grandes, né? Isso aí não tem segredo para ninguém, não. É que talvez eu possa esquecer alguém, né? Mas um, por exemplo, que a gente lamenta muito, são dois, assim, que a gente lamenta um pouco que não tenha passado por característica. São dois rapazinhos fraquinhos aí, Lenísio e Vander Carioca. Eu tentei, nunca consegui, cara. O Cime teve essa possibilidade várias vezes, mas esses dois aí, como pivô, o Vander chegou a acertar com a gente um ano, quando ele voltou da Europa, mas aí, no meio do caminho, ele teve uma outra proposta melhor que a nossa, me ligou chorando que... Foi 2012. Foi 2012, porque... Foi 2012, aí depois perdeu a final pra nós, né? Mas... Agora, lembrar todos, rapaz, é que tem vários nomes aí que eu respeito muito no meio do futsal. Afinal, são 35 anos de carreira, né? E lembrar todos aí, talvez seja até injusto não lembrar de alguém. Mas tem grandes nomes aí que a gente gostaria de ter levado e não conseguiu, né? Ter trazido para Orlândia e não conseguiu. Mas na maioria da vez nós fomos felizes, conseguimos trazer para cá grandes atletas. Nós somos a base da seleção durante 2, 3 anos no mínimo, né? Pegamos alguns que ainda não tinham aparecido tanto, que depois apareceram aqui, mas lembrar de todos, realmente quem a gente poderia ter trazer, tem vários nomes aí, mas é difícil de lembrar todos eles, mas o Brasil é um celeiro fantástico, né? Então a gente lembra aí, vai lembrando, e tem muitos nomes que nós poderíamos ter trazido e não conseguimos. Muito bem, na nossa live aqui o Maurício Oliveira, dá um abraço no Sidão. O Maurício Oliveira te mandando um abraço. Maria Helena. Mas o Maurício Oliveira é o radialista aqui de Orlândia, não? Deve ser, viu, Sidão? Eu não conheço o Síndio na fisionomia. Porque se for ele... Deve ser, viu? A hora que a coisa acalmar, fala pra ele que eu passo lá na emissora e dou um litro de cachaça pra ele, porque vai gostar, viu? Muito bem. Ele fazia parte da equipe de Orlândia de dama quando ia para os Jogos Regionais e Abertos, que eu ia chefiando a delegação. Se for o que eu estou pensando, é amigo desde criança, cara. Ele vai lembrar quando eu tinha ali 13 anos, por aí, que eu ia jogar jogar futebol, num campinho de terra do lado da casa dele, onde hoje é a Câmara Municipal, e que... era uma época que as crianças hoje não vivem mais, né? Aquele campinho de lado de terra batida, do lado era a linha férrea, do outro lado era a rua, bola, os vizinhos furavam uma bola por dia, e o Maurício morava ali do lado, até da pessoa que cuidava do time. Na época tinha um senhor que trabalhava na FEPASA, a antiga FEPASA, que cuidava do time. Se for o Maurício que estou falando, ele vai lembrar de tudo isso aí. Pô, acabou os campinhos, hein, Sidão? Poxa, vi quantos que eu joguei bola nesses campinhos, não tem mais, cara. Eu moro aqui na vila que eu moro aqui, não tem mais não, cara.
Não, Rafa, você está no esporte já há algum tempo. Você acha que isso tem a ver com a baixa qualidade do futebol de hoje ou não? Ah, completamente. A próxima pergunta minha pro Bruno é mais ou menos em cima disso também, da formação aí dos atletas, pra gente falar um pouquinho também sobre isso. O Olavo Martins Júnior tá mandando um abraço para vocês também, tá com saudades aí de você, do Carlos. Esse é parceiro de Paraíso. Ah, que legal. Vitor Ribeiro, Gerin Andrade, o Leandro Gonçalves, tá mandando para você o Leandro. Ó, o Sidão, ainda tá comendo muita coxinha, Sidão? Eu não sei se é o Leandro Gonçalves aqui de Orlando, se é o Leandro Gonçalves que foi meu ala canhoto aqui, que é de São Paulo. Se for o Leandrinho, rapaz... esses caras ficam brincando negócio de coxinha, nem de coxinha eu gosto muito. Mas é que ele e outros jogadores brincam muito comigo, eu sempre dei essa liberdade para eles. E o Leandro também é um que passou por aqui, que na época ele veio junto com o Marinho, ele era desse time do Palmeiras de 2003 que eu falei, que era uma seleção na época, né? Veio para cá depois junto com o Marinho na época, e eles ficaram por aqui um tempo. Conheço a família dele, espero que todos estejam bem lá. E essa história de coxinha aí é ele, Goda. Tem uns caras aí que. Cabreúva, eles não podem me ver. O Pezão tá na nossa live aí também, tá acompanhando. Um abração, viu, Pezão? Pô, Pezão goleiro? O Pezão goleiro, ele mesmo. Rapaz, eu acho que. Como é que chama o movimento que os goleiros fazem mesmo, Bruno? Eu confundo o nome aí. Grande pai. O espacate. Ele foi o primeiro que lançou isso aí. Isso aí há muito tempo. Quando ele veio do Sport Recife. O pai, nessa final de 2003, que a Sidão falou agora mesmo aí, ele já tinha 32 anos. Agora Isso foi 2003, cara. Isso foi 2003. Agora ele é mais velho que o Bagé RG. Pô, e fez um jogo contra a gente aqui o ano passado que pegou tudo aqui também. Sim. Ele sabe do carinho que eu tenho por ele. Ele é um dos que eu ídolo, tinha, né, cara? Não, ele sempre foi um dos que eu queria trazer pra minha equipe e não conseguia. Porque ele vivia ali na Grande São Paulo ali, e sempre tinha uma equipe atrás dele, ele sempre me falava, me dá uma chance, mas nunca. Porque assim, se você pegar meus goleiros, o Pezão vai lembrar disso, o Maicon vai lembrar, o Bruno também. É uma posição que eu mexia muito pouco. Se você pegar desde de 2001 para cá, não são muitos goleiros que era meu titular. Então, eu não dava muita brecha, né? Mas eu vou te falar, uma coisa que o Pezão não esquece, eu também não, esse jogo do Palmeiras, na final de 2003, o Leandrinho também estava nesse jogo, o Flávio Moura, que também jogou comigo. Eu vou te falar, cara, se esses caras não fossem esportistas, não tivessem nos ajudado na hora que deu a confusão, nós teríamos tido sérios problemas ali, cara. O Bruno era pequeno, eu levava ele em todos os jogos, ele estava num lugar no alto do ginásio lá, assistindo o jogo, e eu não sabia onde ele estava. E a torcida da Mancha Verde invadiu a quadra, batendo em todo mundo. E esses caras, sabe o que eles fizeram? Eles foram para a porta do nosso vestiário nos proteger. Tentar pegar o jogador. Nos proteger. Falou, não, aqui ninguém vai entrar. Então, eu lembro de alguns. Eu lembro do Leandro, lembro do Pezão, lembro do Marinho, do Flávio Moura, do Ricardinho, que é o treinador do Sorocaba. Eu lembro de alguns, eu não lembro de todos. Mas eles tiveram esse papel. Essa maioria aí segurou o refrão naquele dia lá mesmo. Foi complicado e eles ajudaram muito. Então, o Pezão é um cara que eu gostei muito dessa história da idade aí, porque ele foi pro Mogi agora, me falaram que ele foi com o registro lá de 32 anos de novo, eu não sei de onde vai, né? Aí, Pezão, tá vendo, Pezão? Pezão, sou fanzaço do Pezão, cara. Pô, eu gosto muito dele. Eu também sou. Principalmente como pessoa, viu? Como pessoa, a gente conversou um pouco aqui o ano passado num jogo aqui, espetacular. Uma pessoa espetacular. É o caráter, né, Sidão? Pra você ver, a atitude que ele teve nesse jogo que você tá dizendo já diz muita coisa aí sobre o Pezão, né, cara? Eu lembro quando eles chegaram do Nordeste, né? Eles eram do Sport Recife, eles fizeram uma boa campanha na Taça Brasil, e eles vieram do Nordeste um time inteiro para Osasco, né? E ele tá até hoje, velho. Ele veio e ficou. O resto do grupo, eu lembro de alguns, mas não lembro de todos. E ele veio e ficou, eu tenho respeito de todo mundo hoje em São Paulo. Até hoje, e realmente, além de um grande goleiro, é uma boa pessoa. Que legal. Paulo Bassoles, Sidão, qual o melhor jogador que já treinou fora o Falcão? Um só, hein, Sidão? Meu Deus do céu. Vai ter que sair do muro, hein, Sidão? Já botou Boa sorte. Caramba! 35 anos de futsal. Se não tivesse o fora o Falcão, tava fácil a resposta, porque
35 anos de futsal. Ferrou, mano. 35 anos de futsal. Eu já passei por todos os níveis possíveis. Já tive jogador importante em todos os momentos imagináveis da Intel. Até chegar numa base de seleção como foi 2012, 13, 14, 15. Rapaz, vamos deixar isso quieto, cara. Pula essa, né, Sidão? É melhor, né, Sidão? Não, cara. Se eu fosse citar aqui, eu vou ser injusto com alguém. Tem grandes pessoas, grandes craques. Tinha aqueles que gostavam de treinar muito, que se dedicavam ao extremo. Esse time aí, por exemplo, aí de 2012 para frente aí. O time de 2011, por exemplo, 10 e 11, os caras eram leão. O de 2003, então, nem se fala. O de 85, que era um time de funcionário da Intel, os caras eram leão, são leões até hoje. Você vê, um deles foi chefe do Bruno na empresa, quando o Bruno trabalhava. É coisa de doido. O cara me pediu aí, desculpa aí o torcedor aí, quem pediu, mas... Não, é só você imaginar, vamos lá. Meu 2012, não dá pra escolher. Pega os elencos aí de 2000. Vai ficar mais fácil pra ele, Rafa. Deixa ele montar um quarteto, pronto. Não dá, né? É assim. Ele monta o quarteto, tá bom. Pega os elencos aí de 2012, vai, 12, 13, 14, 15, 16. Meu Deus. Não, pega o elenco, esses 5 anos de elenco aí. Se você for pegar ali, vamos pular a canhoto. Eu não vou conseguir lembrar todos. Mas se você pegar desde lá do Darlan, que tá no time 2011, passar por Vinícius, por Augusto, por chegar no Felipe, chegar aqui em 2016, rapaz, os fixos e os pivôs que eu sempre foram pontos de referência. Nos fixos e pivô tem ali Cício, Marinho, Junai, Renan, por aí vai, cara. Aí você pega do outro lado, tem Gadeia, Cabreúva. Não dá. E os goleiros? Qual goleiro foi melhor em TL? Guita, Alê, o Rogério, quando começou lá atrás. É complicado demais. Vamos largar isso quieto. Eu já falei nome demais aí, de repente. E os pivôs? Como é que faz com os pivôs? Nossa. Todos os meus times sempre tiveram grandes pivôs. Desde 85, cara. Que na época eu tinha. Os pivôs eram Milan e não lembro quem que era o outro aqui. Depois passando por Betão, que é esse que fez 3 gols na final contra o Palmeiras, Osman, aí recentemente aí, todos os que eu tive na equipe, Jesse, Noé, McDowell, que teve história. É impossível, cara. 35 anos de futsal. Ô Globo Esporte, tá dada a dica aí, ó. Faça uma enquete aí no Globo Esporte pra ajudar a gente aí. A Hermínia Herédia, que prazer, dona Hermínia. Um abração pra senhora aí, mãe do Guilherme Herédia Cimati, cara. Grande Guilherme Cimati, da Rádio Bandeirantes lá de São Paulo. Um abração pra todos aí. É das pessoas que a gente se espelha aí também para poder fazer esporte. E fazer jornalismo, inclusive, também. O Adriano Pandoc, o Vinícius Kaique, o Felipe Melo Rossi, o Nivaldo Pimenta. Esse é filho. O Nivaldo é filho, ele não pode participar, não, ele é suspeito. Ele é um filho bastardo que eu tenho em Batatais. Ele é mesmo? É seu filho mesmo, senão? Não, tô zoando. Ele é um dos mesários mais antigos da Federação Paulista. Ele teve aqui, né? Inclusive. Todos os jogos da Liga Nacional era ele que fazia. Exatamente. E ele tem uma história, né? Porque quando eu fui eu fui trabalhar em Batatais como treinador. 2 anos seguidos. Isso foi em 95 e 96. Foi quando eu fiquei conhecendo eles. Ele, o Zaparoli, um pessoal lá que eu conheço de lá. E eu incentivei ele a seguir esse caminho aí. E ele está até hoje, então o respeito é muito grande de ambas as partes. Eu já quase bati nele porque fica andando de moto para lá e para cá, tem umas histórias aí, mas... ele sabe, é como se fosse filho. Nós consideramos, o Bruno conhece ele muito, o Marco deve lembrar muito bem dele também. Sim. Eu chegava aqui, todos os jogos ele estava lá, me passava a escala, espetacular. Ele é muito bom. Ele é muito boa pessoa. Olha, Bruno, chegou quem faltava, Bruno. Foi só eu falar outro filho, ela apareceu aqui, não sei porquê. Olha lá. Um abração pro Michel Mendonça também conosco, o Fabinho Gomes, o Juninho Navari tá conosco também. Rapaz, Fabinho Gomes, cara, quero mandar um abraço pra ele, que ele passou um sufoco agora. Já falou um monte de filho aí, Rafa. Ele tá mandando... Eu sou o mais novo desses aí. Você é o caçula dessa turma, hein, Bruno? Eu sou eu não sou o mais velho.
Ele é filho também, porque eu lancei ele no futsal, né? Mas passou um sufoco esses dias, quero mandar um abraço para ele. Ele foi contaminado pelo vírus. Graças a Deus já. Ele é treinador hoje em Dois Vizinhos, é aqui de Bebedouro, trabalhou comigo aqui em Orlândia. Lancei ele na carreira há muitos anos atrás, ele deu certo, está aí no mercado, vai estar trabalhando muito bem há um tempo. Mas na viagem dele entre Bebedouro e Dois Vizinhos no Paraná, ele foi contaminado, passou por um sufoco, não saiu da quarentena ainda, está para sair agora, era para sair hoje, ontem, vai ficar lá por precaução até domingo, tá tudo bem, passou por essa. Graças a Deus, né? E é um exemplo para todo mundo aí que não está acreditando nas histórias. E ele é mais um vitorioso aí, então quero mandar um abraço para ele aqui. E ele mandou aqui para você e pro Bruno, ó, muita gratidão ao Sidão e ao Bruno. Sucesso e grande abraço, tá mandando aqui o Fabinho. Michel Mendonça conosco, Toshia Ikegami, que é do futebol de campo também conosco, o Matheus Camargo Cortez, o Guilherme Firmino, o Gui Firmino, ó, conosco aqui também. Aí, rapaz. Um abraço pro Gui aí. Grande Firmino. O Nivaldo mandando aqui, ó, considero esse o meu paizão. Gratidão eterna. Aqui, ó, mandou aqui, ó. O Nivaldo mandando pra você. Tô falando, tá aparecendo o filho em qualquer lugar aí. Apareceu um monte aí. Ih, Bruno, não, tá enrolado. Daqui a pouco vai dar problema, vai ser os jogadores que são filhos. Aí vai ser fogo. Aí você vai ver onde vai. Ih, rapaz, a sorte que o Leandrinho não for demais, só da coxinha aí. Ô, Brunão, eu queria saber de você, a gente falando muito da base, como é que você tá vendo a base no futsal? Porque no futebol de campo, sinceramente, a gente lamenta demais, né? A forma como está sendo conduzida a base do futebol de campo. A gente falando agora aí há pouco sobre o extermínio, vamos dizer assim, dos campinhos aí, né, na periferia. Aquele legal mesmo de jogar a bola na rua não existe mais. Onde criavam aí, os terrões não existem mais, né? Não existem mais. E no futsal, como que você está vendo a passagem, a vinda da base no futsal? A gente vai revelar grandes jogadores ainda no futuro ou ainda a gente vai ter um pouco de temor muito próximo com o que acontece com o campo também, Bruno? Bom, Rafa, isso é uma pergunta, cara, bastante ampla e foi para mim, essa questão da base que você me perguntou, até uma autocrítica e também uma situação que eu nessa quarentena procurei avaliar e isso até uma crítica para nós, professores, técnicos de futsal. Primeiro que tem todos esses fatores que você já falou, já mencionou antes, a gente já falou antes na live, de não ter mais aquela questão da rua, de ter se perdido isso um pouquinho com o tempo. E assim, a base no futsal tem aqueles diferentes níveis, né? Diferentes níveis do interior, os níveis de capital, os níveis falando de São Paulo, a dificuldade de se organizar um campeonato que consiga mesclar interior com capital na base. E, cara, uma das minhas grandes críticas é que, assim, além dessa perca toda, dessa raiz aí, como você falou antes, eu vejo também como um dos grandes complicadores aquela dificuldade, o inventar muito dos professores. Isso é uma crítica que eu tenho acompanhado e tenho visto a quantidade teve de lives, de conteúdo, de cursos, de tudo mais que teve nesses 3 meses agora que surgiu. Isso é uma das minhas críticas, que eu acho assim, eu vendo já pensando já como técnico, como lá no principal e tendo a minha experiência que eu tive, por mais que foram 2, 3 anos ali com meninos da cidade, na base e tudo mais, mas eu penso que tenha acontecido no futsal, especialmente, muito, a gente está copiando muito, está falando muito e está esquecendo a principal essência do jogo, que é o individual, que é o jogador resolver os seus problemas, tá, tecnicamente, com a sua técnica. Isso é um problema que eu tenho enxergado grande na base. Isso ela começa nos pilares da base, nos clubes da liga, e isso ela vai, consequentemente, eles vão passando para os menores, para os interiores, e assim vai. Tem se perdido um pouquinho essa essência. Eu acho que os professores, a gente está inventando muito e está fazendo pouco prático. Nós estamos complicando uma situação que é básica, que é o jogar, que é o brincar, e eu acho que isso tem uma coisa que pode lá na frente influenciar. Eu, particularmente, como técnico, vivi 2 situações nisso
pai deve saber bem, alguns jogadores que a gente teve que vinham da base e que não conseguiam. Isso a gente teve jogadores de grandes equipes que vinham de terminar o Sub-20 em 2018 a gente teve, em 2019 a gente teve, esse ano a gente tem. E uma das grandes dificuldades que a gente chega numa outra equipe com os atletas que fizeram base muito dependente da tática, muito mecânico e pouco individual. E essa dificuldade de improvisação, ela tem ficado cada vez mais clara e isso vai ser um reflexo lá na frente. Eu penso que isso aí lá na frente pode ser um reflexo para o futsal brasileiro. Muito bem. 22h06, um abraço pro Vandrei Morari aqui, ó. Tá na live também acompanhando vocês. Parente aí, né? É parente. Esse é cunhado. Muito bem. O Fernando Negão também, mandando um abraço aí pra você e pro Bruno, Sidão. O Fernando, será que é o pai do Fernando Castro? É o Fernando Ribeiro, ele falou aqui, ó. Abraço, Fernando Negão. Quero parabenizar ele, porque ele era basqueteiro, né? Gostava de jogar basquete, foi um atleta. A Solange de Castro, ex-esposa dele, que foi da seleção brasileira, era daqui de Orlândia, faleceu um ano e pouco atrás, infelizmente. E ele é pai do Fernando, que hoje ele era goleiro no Santos, nas categorias de base do Santos. Foi para o Bahia, chegou a jogar alguns jogos no ano passado, e agora recentemente assinou o contrato com o time de Portugal. E eu sei da luta tanto do Fernando quanto da Solange para fazer o Fernando seguir carreira, o filho, né? E a gente tá vendo um menino só aos avós, só isso. Então a gente vê a dificuldade de cada um no esporte e vê isso daqueles casos gratificantes que eu falei. E o Fernando sabe, eu tô falando, o tanto de trabalho que ele teve para poder fazer com que o filho chegasse aonde está chegando. E o Fernando, como boa pessoa que é, com um bom caráter que é, um bom esportista, tá só indo. Ele tá indo para Portugal agora deve ser titular, deve jogar um pouquinho mais. E é um orgulho saber que tem um orlandino com tanta luta, né, que os pais foram do esporte, e está trilhando o mesmo caminho. Então, parabéns ao Fernando aí por isso. Que bacana, que bacana. Um abração para todos aí, para ele, para a família, para todo mundo aí. E sucesso, né, pro garoto aí, que ele tenha muito sucesso realmente lá em Portugal. Michael, mais alguma para os nossos convidados? Chega, né, agora essa parceria Intel e Tempersul, Dracena, mais específica para o Bruno, né, na verdade. Bruno, a gente sabe que o Dracena tem um título dos Jogos Abertos, mas sempre figurando ali para buscar o título da Copa Paulista, principalmente, né? Você vê como uma pressão positiva e boa conquistar esse tão sonhado título de maior expressão aí para o Dracena? Com certeza, Michael. Eu acho que isso é um dos legados históricos que a gente busca vir fazer aqui. Eu acho que assim como eu falava muito, você acompanhou bem, você lembra disso, como eu falava muito em São Carlos, que aliás, foi uma das tônicas que a gente falou tanto, que a gente ficou tão obcecado pela Copa Paulista, né, na época, no começo do ano. Eu acho que aqui não é diferente, cara. É um clube que a gente sabe que tem feito uma história recente muito boa e tem se mostrado que que tem organização para isso, que tem suporte para isso, que tem torcida para isso. E eu acho que esse sucesso, acho que regional, estadual, ele é evidente aqui que é o primeiro objetivo de todos aqui. Eu acho que isso é vital para o projeto aqui, porque, como você falou bem, eles fizeram grandes campanhas na Copa Paulista, teve títulos de jogos regionais, tivemos, se não me engano, um título de jogos abertos, mas eu acho que esse sucesso, a nível estadual principalmente, é um dos objetivos, é um objetivo principal aqui não só para a organização toda, Intel e Dracena, a parceria toda junto, depende muito disso. E eu vejo isso com uma pressão positiva. Acho que é um time que tem ido aos poucos e está na hora de começar a ganhar. Claro que a gente não vai ganhar como eu falo assim, no estalar de dedos, a gente vai ter que trabalhar muito para isso, vai ter que se estruturar ainda muito para isso, mas que a gente possa competir e que as coisas possam acontecer. Acho que é esse o objetivo principal aqui, você falou bem. Muito bem, 22h10. Rapaz, quase 2 horas que a gente está na live, parece que faz 20 minutos que a gente está conversando. Que papo muito agradável hoje com vocês.
para mim em especial, né? Tenho certeza para o Maico também. A gente poder matar um pouquinho da saudade de conversar um pouquinho mais com vocês, né? Sem aquela coisa do WhatsApp, né? De mandar mensagem. E, Maico, começa com você, então, já para se despedir aí dos nossos amigos. Bom, obrigado, Rafa, mais uma vez a gente aí juntos, Rock Esportivo e Notícias Futsal, para trazer mais futsal para todos que nos acompanham aqui. Agradecer o Sidão, agradecer o Bruno, que, enfim, tem grande participação aí nessa minha carreira como jornalista, nesse meu crescimento pessoal também. Só agradecer e muito sucesso para todos nós. Obrigado, Maico. Maico é meu parceiro, meu irmão aí. Parceria forte, Rock Esportiva, Notícias do Futsal, King Comunicação. Vamos longe aí, se Deus quiser. Brunão, obrigado, meu amigo. Obrigado. Desejar todo sucesso para vocês aí nessa nova empreitada aí em Dracena. A gente vai estar acompanhando aqui sempre à distância, se falando. E por mais oportunidades aí, né? Assim que retomarmos aí os campeonatos, com certeza a gente vai convidar vocês para voltar. E aí sim, para falar já sobre desempenho, sobre os jogos, que é sempre muito bacana também. Obrigado, viu, Brunão? Um abração para você. Que isso, Rafa. Eu que agradeço o convite. Obrigado. Primeiro, parabéns pela honra, pelo trabalho que você tem feito nessa nova jornada da Rock Esportiva. Tenho acompanhado algumas lives devagarinho, aos pouquinhos. E só agradecer tudo que foi vivido nesse ano passado em São Carlos. Acho que para mim foi um ano de extremo aprendizado. O pessoal da torcida que também nos ajudou muito, a comissão. Então só tenho a agradecer essa experiência, o Maico aí também, pai, por tudo, pelos ensinamentos. Só agradecer e esperamos poder estar logo de volta nas quadras, logo competindo. Eu ainda, por mais que o time tenha voltado, ainda não deu ainda para dar treino mesmo. Falta mais um pouquinho ainda. Então espero que tudo passe logo, que esse tempo tão ruim que a gente tem vivido. Só uma lembrança só hoje, Sidão, Michael deve conhecer, Rafa não sei se conheceu também, eu não sei se ele vai estar vendo aqui hoje, um dos grandes torcedores símbolos nossos, lá de Paraíso, está fazendo aniversário hoje também. Augusto de Moraes. Aniversário dele hoje? Aniversário dele hoje. Então, meus parabéns pra ele, se estiver vendo, depois eu vou mandar o vídeo. Já mandei o vídeo para ele aqui já. Então, se estiver vendo, é aniversário daquela lenda hoje. Que isso, parabéns para ele. Esse aí é muito foda, muito bom. Só para lembrar ele isso. Ele veio para cá, ele veio aqui o ano passado na final. Conheci ele na final. E não queria ir embora. Então, só agradecer, Rafa. Obrigado pelo espaço, pelas histórias que a gente contou. Que se a gente deixar aqui, que nós vamos de live até onde não tiver mais aí, tem muitas histórias. Aproveito ainda para esse projeto do Michael, falou do livro do Sidão aí, para os dois aí poder fazer isso, juntar com o Luan Amaral, com o Rafa aí, pegar o Sidão aí, fazer ele escrever, aproveita para ele. Eu acho que seria uma boa. Tem muita história boa para cantar, com certeza. Um dos maiores do nosso. Da minha vida é o maior sempre. E acho que do futsal não é diferente. Valeu, bonito, abraço. Cara. Que legal, um abração. Sidão, obrigado, Sidão. Obrigado por sempre nos atender muito bem, né? Sempre disposto a nos ensinar os papos que a gente sempre tinha aqui. Sidão, pô, você contratou não sei quem, tá chegando aí, Sidão. Não, esse aí vai dar resultado, esse aí vai fazer isso e aquilo. E sempre, né? Sempre muito atencioso com a gente. Muito obrigado, Sidão. Sucesso para você. Você sabe do carinho que a gente tem por vocês aí. Todo sucesso do mundo para vocês. Vamos estar acompanhando. E numa próxima, como eu disse aí, vamos de novo. Vamos combinar de novo aí. E a próxima a gente já derruba o Wesley Safadão, viu, Brunão? A gente já faz uma live de 3, 4 horas já, velho. Tem tempo ruim, não. Cada um com a sua churrasqueira. Vamos embora. Bom, Rafa, é difícil falar depois do que o Bruno falou. A gente vai tentar aqui. Não, primeiro agradecer. Você sabe que o carinho enorme que eu tenho por vocês aí. Quando eu fui para São Carlos, quando eu tive a possibilidade de ir, não foi à toa, né? Eu apostava na grandiosidade da cidade, das pessoas. Conheci muita gente boa. Isso tem coisa que a gente leva que nada paga, né? E a vida é assim. A gente vai construindo essas histórias, né? Não só no futsal, mas na vida, e vai ficando, vai marcando, né? Então, quero pedir desculpa aí, alguém vai me falar que eu esqueci o nome. Eu não gosto de falar nome, aí acabei falando alguns aí, eu vou ser cobrado com certeza.
Por exemplo, se tem algum filho, não se tem algum outro filho, vai dar pau. Então, assim, agradecer a todos vocês aí, agradecer a todo mundo aí, a cidade, a todos que nos apoiaram. Máximo respeito a quem nos acolheu agora, que merece nossa atenção também. Desculpe mais uma vez alguém que eu esqueci do nome, alguém vai me cobrar, mas faz parte. E você sabe, né, cara? Estamos à disposição sempre. Você, pro Michael aí, quando precisar, é só chamar que nós estamos aí para bater um papo. Valeu, obrigado, tenham todos aí uma boa noite. Obrigado, Sidão. Pessoal que reclamar, Sidão, você vai anotando aí que a gente já traz na segunda edição, tá bom? A gente faz na próxima. Manda missão aí, Michael. Vocês são do jornalismo aí, vambora. Vou botar isso aí pra frente. Vamos Vocês fazer. do Luan aí vão fazer isso acontecer. Tá feito, tá combinado. Já tá aceito já, quando quiser. Vamos fazer o seguinte, a gente faz isso aí depois que o Quinha pagar o... Ixi, Mike, sabe quando vai vir esse livro? Vai fazer nunca. Ô, Bruno, pode botar mais umas 18 gerações aí dos filhos aí pra frente. Um dos mais furão da história. Troféu furão é do Quinha. Um abraço pro... Sidão, no ano passado, eu acho que esse ano ele não conseguiu dar o peixe ainda pro Sidão, cara. Ele nem apareceu, Marco. E o pior, aqui em Dracena ele falou que ele pescava o peixe, né? Eu descobri na feira o lugar que ele comprava o peixe. Um dos mais 7-1 da história. Ai. Ô, Antes que eu esqueça, abraço pro Di Moraes, porque senão ele vai cobrar depois também. Parabéns, rei. Pra ele, parabéns, pô. Parabéns, Moraes. Abração. Gente, obrigado, viu? Boa noite pra vocês. Valeu, aí. gente. Valeu, Maico. Obrigado, meu irmão. Tamo junto. Valeu, Rafa. Valeu, Sidão. Valeu. Bruno. Um abraço a todos. Obrigado, gente. Um abração a todos. Obrigado a todos vocês que estiveram conosco aí. Mais uma live Rádio Rock Esportiva, notícias do futsal. Lembrando que domingo tem mais live Rádio Rock Esportiva com Alfredo dos Santos Loebelin, ele que foi árbitro aí na década de 90, início dos anos 2000, estará conversando conosco aí no próximo domingo. Ele que hoje é comentarista de arbitragem, vai estar num bate-papo conosco aí no próximo domingo, tá bom? Um abraço, gente, bom final de semana já, né? Porque amanhã já é sexta para todos vocês. E a gente se vê no próximo domingo, 20h15, 20h16, 17, não passa das 20, tá bom? Das 20h20 não passa, tá bom? Um abraço, gente, boa noite a todos e até a próxima.